Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto e ao meu lado aqui tenho o grande prazer de ter o meu amigo Ricardo Alexandre. E no episódio de hoje nós teremos um convidado super especial, vamos falar sobre economia, política, tecnologia e vários outros temas interessantíssimos. Então eu já peço a gentileza para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. E Ricardo, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, hoje nós temos aqui o prazer de receber o advogado, economista, empresário, mestre em tecnologia e sociedade, Rodrigo Marcial. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Espero poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Fico ansioso pela nossa conversa. Que ótimo, nós também. Rodrigo, nós gostaríamos de conversar explorando um pouco o teu passado. Embora você seja muito jovem, tem 28 anos, mas queríamos saber, porque você é altamente engajado na política, na difusão de ideias, na defesa da liberdade, queríamos saber como é que isso começou. Quando que você começou a se identificar com o liberalismo e por que isso aconteceu? Começou no dia 9 de novembro de 1993, que é a minha data de aniversário, Ricardo. 9 de novembro, aliás, que é uma boa data para se nascer, né? Não sei se vocês sabem, é o dia em que caiu o Muro de Berlim. Alguns anos antes do meu aniversário, mas ainda assim é o dia. Que ótimo. Uma data alvissareira, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. E eu sou liberal desde que eu me conheço por gente. Toda a minha vida adulta, eu gostei das ideias do liberalismo clássico, gostei das ideias do libertarianismo, até uma simpatia e um flerte com o anarcocapitalismo há um tempo atrás. E eu comecei efetivamente a me engajar socialmente, politicamente, na faculdade. Eu fiz Direito na Universidade Federal do Paraná e, simultaneamente, Economia na FAI. Então, você percebe que já no meu terceiro ano de estudo, de ensino médio, eu já pensava em economia, já pensava em estudar isso, já pensava em me engajar nesse assunto, nesse tipo de tema. E ao longo da faculdade de economia aprendi muita coisa, mas eu implementei estas ideias na faculdade de Direito na medida que fui presidente do partido universitário, participei do conselho deliberativo, do centro acadêmico, participei até de alguns projetos para tentar tirar daquela hegemonia de esquerda dos diretórios acadêmicos da Universidade Federal do Paraná no meu tempo de faculdade. E foi uma trajetória em que conheci muitos amigos e com isso acabou direcionando a minha vida. Eu conheci a minha esposa justamente falando sobre o Partido Democrático Universitário. Na época eu era vice-presidente dele, lá em 2013. E olhando na sala de aula, enquanto fazia uma dessas exposições, me encantei por uma moça que estava ali na sala de aula e quem diria, acabou se tornando minha esposa. Então, essa participação ativa socialmente, politicamente, é o motivo pelo qual eu conheço vocês, inclusive. E mudou a minha vida, certamente, o estudo do liberalismo e a defesa dessas ideias. E você teve contato com o liberalismo na Universidade Federal e na FAI? E na FAI hoje você é professor, né? E ministra cadeira de economia para várias turmas. Queríamos que você comentasse um pouco sobre isso. Onde que foi, se é que em algum momento foi dada alguma abordagem acadêmica ao liberalismo e um pouco da tua experiência também no magistério. E ainda mais, né? Por que direito e economia ao mesmo tempo? Porque são escolhas que às vezes o pessoal opta em fazer um primeiro, depois vai para o outro. Você sentiu a necessidade de já juntar os dois? Como é que foi isso? Pô, são várias perguntas aí. Vamos por partes. Antes de seguir esse caminho que acabei traçando, eu sempre fui direcionado pela minha família, pelos meus amigos, em razão de uma facilidade que eu sempre tive com as ciências exatas, com a matemática. Até hoje gosto bastante de lidar com as exatas, a tentar cursar de vez em quando um curso de engenharia mecânica ou mesmo engenharia civil. Em algum momento lá no meu terceiro ano do ensino médio, eu imaginava até tentar ITA, talvez uma engenharia aeronáutica, por exemplo, seguindo os passos dos sócios da empresa que eu sou sócio hoje, diretor jurídico da MedHealth. E foi justamente por uma vocação no trato
com as pessoas, uma vocação em tentar fazer a diferença pelas vias sociais, não somente pelas vias técnicas, de gostar de tratar com gente, de ajudá-las e, enfim, de efetivamente ser uma pessoa, acho que a expressão é gregária, que eu resolvi me afastar daquele projeto inicial de tentar alguma coisa nas engenharias e efetivamente tentar traçar algum curso que fosse mais voltado ao lado social. Por isso, direito. Mas como eu queria manter ao menos alguma proximidade com as ciências exatas, ao tempo eu vinculava essa ideia do curso de economia, que acaba abordando até os dois assuntos, né? O curso de economia, sem sombra de dúvidas, é um curso excelente e que te prepara para N possíveis tarefas, mas eu considero que os dois juntos nos permitem uma visão mais ampla da sociedade. Eu acho que o economista sem o jurídico acaba sofrendo muito em questões institucionais, na compreensão da realidade como ela é, e o jurista sem o econômico, então, é um desastre, porque esses são 99% da faculdade. E puxando esse gancho, foi justamente pela sensação de falta de alguém que estudasse o liberalismo, que estudasse, talvez nem precisa ser o liberalismo, que fosse a economia, ciências econômicas. Pegar lá desde Adam Smith, ou antes dele, mesmo um John Locke, um William Petty, depois destes, um John Stuart Mill, um próprio Alfred Marshall, enfim, quaisquer desses economistas e estudasse, entendesse as ideias dessas pessoas, o que eles estavam tentando promover no curso de Direito. Foi justamente a falta que eu sentia disso, que à época, embora eu já fosse vice-presidente desse PDU, que é o Partido Universitário, lá em 2013, a gente não tinha um braço efetivamente acadêmico que estudasse algo diferente do que a faculdade nos propiciava, que era geralmente um discurso de esquerda, um discurso bastante progressista, socialista, às vezes totalitário, inclusive. E por isso a gente criou um grupo de estudos. À época, a ideia antiga era de chamar esse grupo de estudos de Geld, porque seria moeda em alemão, e ele veio a se chamar, portanto, Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia. Junto a uma série de outros amigos lá em 2013, a gente tirou um sábado de manhã, alguns sábados de manhã, para discutir livros de economia. Para você ter ideia do quão inocente era a nossa iniciativa, no sentido de não querer trazer uma frente de combate à esquerda, talvez um pouco disso, claro, mas não somente isso. Uma das primeiras obras que a gente discutiu foi a teoria geral do emprego, juro e da moeda do Keynes. A gente estava lá para discutir e para justamente ver o que estava certo, o que estava de errado, trazer um pouco dessa visão diferente, né, para dentro do curso de Direito, e não só do curso de Direito, para qualquer pessoa que se interessasse. Hoje, um dos meus melhores amigos, que é médico, inclusive, conheci também pelo Geld, fui padrinho de casamento. E então o liberalismo permeou a minha vida, foi aí um corte transversal em praticamente tudo que eu faço. E eu acho interessante como parece que quando você estuda economia, e digo isso porque eu também iniciei economia no 2º ano de Direito, né, na Federal do Paraná, e parece que nos dá ferramentas, assim, nós até comentamos num outro episódio com a vereadora Indiara, que às vezes falta o pessoal que ocupa cargos públicos tem a predileção de ser do direito, e várias faculdades também causaram esse problema, digamos assim. E quando nós estudamos a economia, parece que nos dá algumas ferramentas práticas, assim, nós até comentamos nesse episódio a respeito de ter quase que um estudo econômico do legislativo, assim, a respeito da eficiência das práticas públicas e etc. E eu tive a mesma sensação também, que quando você consegue agregar as duas coisas, tem aqui até aquela ideia, né, do estudo econômico do direito, que é exatamente para isso, para você ver quais são os custos reais e como as coisas acontecem de fato na prática, né? Certamente. Eu concordo completamente com o que você está dizendo, e até me veio à memória agora uma das disciplinas que eu estou lecionando hoje, aqui na FI Business School e na ESIC Internacional, são duas faculdades de negócios aqui de Curitiba, ambas instituições excelentes. Hoje eu estou dando mais aulas, inclusive, na FI Business School. É de História do Pensamento Econômico. E você me lembrou agora de uma passagem na República, no livro do Platão, em que ele descreve, assim, com todas as palavras, divisão social do trabalho. É um diálogo de Sócrates, e ele descreve como é mais importante que as pessoas possam
exercer uma função e especializar-se nela em razão das suas diferenças naturais e com isso atingir um resultado mais positivo. É um conceito super básico, que, portanto, está presente na mente coletiva, por assim dizer, da humanidade há pelo menos 2.500 anos. E este raciocínio da divisão social do trabalho, das vantagens comparativas, da vantagem do comércio, embora o Platão mais à frente na sua obra venha a criticar o efeito disso, que seria uma expansão territorial, uma expansão de necessidades por recursos e que eventualmente levaria à guerra, é por isso que ele não gosta da ideia de divisão social do trabalho, mas veja, ele identificou a divisão social do trabalho, ele viu o benefício disso. E a gente tem pessoas aí no mundo acadêmico defendendo que a gente deveria viver todos em grandes comunas e que todo mundo faça um pouco de tudo. Isso é, perder completamente qualquer lógica de ganhos econômicos decorrentes da vida em sociedade. Então, veja o quão deslocada da realidade, da própria ciência está, em muitas vezes, a academia. E eu acho isso engraçado, porque se você abrir qualquer manual de economia, vou citar talvez um dos mais famosos aí, do professor Mankiw, Introdução à Economia, acho que, se não me engano, no capítulo 1, ele já traz como uma das 10 leis fundamentais, 10 princípios da economia, isso, que é a vantagem da especialização e a vantagem de se comerciar. Então, literalmente, se você tivesse a leitura de uma página que fosse de economia one-on-one, já teria pelo menos um norte ali. Praticamente a leitura da orelha do livro já permitiria uma abordagem um pouco mais lúcida, né? Um pouco mais clara sobre o que acontece no mundo real. E vocês comentaram sobre as minhas aulas de economia. Hoje, de fato, eu só estou lecionando disciplinas de economia nesse semestre. Eu estou no meu 3º ano agora como professor. Foi uma trajetória e tanto já nesses 3 anos, já dei muita aula. Acho que em 2 anos e meio agora de aula, eu já devo ter dado mais aula que muitos professores, porque peguei todos os horários possíveis, né? E professor de início de carreira é assim. Então, eu, além de lecionar economia, eu já peguei algumas matérias de direito também. Mas o que eu gosto é economia. E até é uma coisa que eu ia te perguntar antes aqui, fora do ar, que eu sempre tive essa dúvida. Você que é um empresário hoje, diretor jurídico, tá no dia a dia mais prático, por que ser professor? Por que você teve essa predileção, resolveu enveredar por essa área? Cara, porque eu gosto. Eu sinto uma vocação, sinto um senso de propósito muito grande. Primeiro, em buscar o conhecimento e a verdade, buscar aquilo que é correto, aquilo que vai efetivamente transformar o mundo num lugar melhor, porque é desta forma que eu vejo a verdade. Encontrar a verdade não é uma tarefa fácil, a gente pode entrar em discussões de epistemologia que não são o foco da nossa conversa de hoje, mas certamente é uma tarefa que traz prazer também, você estar ampliando o seu conhecimento e se aproximando esse conhecimento daquilo que é real. Mas não é somente isso, eu gosto da ideia de além de adquirir esse conhecimento, de passá-lo. Até porque, muitas das vezes, você só aprende quando você tem que explicar isso para alguém. Então, e a gente sente essa dificuldade, professores de início de carreira têm aquela impressão de que a sua aula não tem como você conseguir colocar 1h30 de conteúdo, porque parece coisa demais. E, enfim, a gente aprende as técnicas de como se expor em público, em como apresentar, em como você entender os rostinhos lá dos alunos que às vezes olham com um olhar confuso de cachorro perdido, sabe? E isso tudo para mim é uma experiência muito gratificante. Então eu somo esta vontade, esse interesse que eu tenho no conhecimento, essa vocação que eu sinto em poder passar esse conhecimento para terceiros e moldar, ajudar as pessoas a identificarem um pouco desta realidade que eu estou falando a vocês. Às vezes uma aula introdutória de economia pode mudar a vida das pessoas. E aconteceu comigo, inclusive. Há muitos anos atrás, em 2011, que foi meu primeiro ano de economia ali na FAI, eu me lembro com muita clareza das aulas do professor Lucas Desordi, que depois veio se tornar, inclusive, coordenador de curso de economia ali na Universidade Positivo. E foi uma experiência excepcional. Eu, claro, já tinha algum preparo prévio, mas o contato com a academia foi uma experiência quase transcendental para mim, e eu tento justamente repassar essa experiência para frente. Mesmo no curso de História do Pensamento Econômico, que eu comentei agora há pouco, é uma disciplina que eu adorei quando era aluno.
E fui atrás de livros, fui tentar ler um pouco mais do material que o professor usou para fazer a ementa da disciplina. E fiquei muito decepcionado, inclusive, com o livro, que ele era de um marxista, que eles não estão tão preocupados com o que o autor efetivamente falou, mas de encaixar as suas ideias naquela linha histórica determinista da qual eles aderem e propõem. E agora, como professor desta mesma disciplina, eu passei aí 2, 3 meses enfurnado, acordando de madrugada, para justamente poder propiciar um curso como eu imaginava que seria, ou como eu almejava que fosse. E com isso, claro, eu avanço muito, eu cresço muito, eu gosto de lecionar, gosto de estudar. E tem mais um detalhe importante. A gente não está falando aqui de uma universidade federal, que geralmente tem esse viés pouco prático, esse viés bastante acadêmico pela academia, verdade pela verdade, sem querer implementar isso. Enquanto que as faculdades em que eu dou aula são 2 faculdades de negócios. Então a gente está falando ali com pessoas que pretendem ser, já são empresários ou pessoas que estão na iniciativa privada, e quando estão no setor público, geralmente estão também com esse viés de querer efetivamente mudar a máquina pública, de querer trazer maior eficiência para os serviços públicos e para reduzir o Estado, quem sabe. Então, uno o útil ao agradável, porque além de tudo estão no meio, ambas as faculdades, como eu disse, são verdadeiras ilhas num contexto de uma academia que, ao meu ver, está degenerando. A gente tem autores e pensadores como Jordan Peterson que demonstram uma grande preocupação com o futuro das universidades, que o seu propósito estaria sendo absorvido por ideologias políticas nefastas. E eu concordo com ele às vezes. Infelizmente, mesmo nas faculdades de negócios e com o perfil de alunos e de profissionais excepcionais, existe uma tendência, uma força empurrando a gente para se policiar com as nossas ideias, de só defender ideias politicamente corretas, quando a gente sabe que a verdade não é politicamente correta. O próprio Jordan Peterson já sofreu várias manifestações, né, nas universidades na qual ele leciona. O Ben Shapiro também, tem vários vídeos deles tendo manifestação antes deles entrarem na universidade, etc. E ele divulgou recentemente uma carta aberta comunicando as razões pela qual saiu da universidade. O Jordan Peterson, dizendo, não dá, meus alunos eram perseguidos por fazerem o meu curso, por participarem dos meus seminários, eu tinha que levar em conta uma série de elementos estranhos àquilo que eu considerava relevante, tudo isso porque havia uma pauta, né, fruto do progressismo, dessa ideologia que poderíamos chamar de woke, né, e que acaba se manifestando aqui também no Brasil. Então eu te perguntaria, Rodrigo, quais as diferenças que você destacaria entre a Universidade Federal e a FAI nos cursos em que você participou, ou melhor dizendo, os cursos que você fez? O que você veria como diferenças centrais? Digo, tanto no perfil de professores, quanto de alunos, quanto de temáticas, seria interessante te ouvir sobre isso. O Ricardo montando a tua cama de gato aí. Tô pensando exatamente a mesma coisa. Tô pensando na... Fala, porra, Ricardo, aí... Eu tô pensando agora nas dezenas de amigos que eu tenho que lecionam em universidades públicas, de profissionais excepcionais, inclusive, às vezes, coordenadores e diretores, pessoas que realizam trabalhos hercúleos para conseguir entregar algum ensino, alguma educação de qualidade no contexto de incentivos que promovem as universidades. Mas só para deixar claro, muito menos do que uma armadilha, que é o que a pergunta não é. Me chamou a atenção que tanto no nosso primeiro episódio com o Rafael, que fez psicologia na Federal, quanto no segundo com o professor Marinoni, que é um professor titular de processo, quanto no terceiro com o deputado Homero, que fez direito na Federal, quanto no quarto com a Indiara, que nós não sabíamos, mas chegou a começar o curso de Ciências Sociais na Federal. Em todos eles houve como que fosse um destaque... fica muito pesado aqui dizer policiamento, mas dizendo assim, olha, hegemonicamente
de esquerda, sim, existe dificuldade em você ter uma visão que não seja essa, sim. É preciso dizer que isso acontece. No meu testemunho, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, em Direito. Claro que sentia isso, mas era algo muito difuso, mas isso eram anos 90, portanto um cenário bastante diferente do que nós temos hoje. E no meu mestrado e doutorado que fiz aqui na querida Universidade Federal do Paraná, senti muito menos do que alguém poderia imaginar, né? Salvo uma ou outra cadeira em que era nítido determinado posicionamento, em que eu percebia que determinado questionamento não seria bem-vindo. Eu posso dizer com tranquilidade que a maioria dos meus professores estimulava o livre debate. Posso dizer com tranquilidade, no âmbito da federal. Então, não senti isso, ao menos não da maneira como os nossos convidados manifestaram. Embora eu deva dizer que, se nós analisarmos o corpo docente, qualificadíssimo, aliás, da federal, a maioria dos professores, não há qualquer dúvida, a maioria dos professores seria enquadrado no espectro de esquerda. O que também, contanto que haja diálogo e respeito à pluralidade, que é um dos valores da esquerda, eu também não vejo um problema. Claro. Contanto que haja esse diálogo. O problema que nós identificamos é outro, não é, Rodrigo? É justamente, em nome de uma pauta politicamente correta, interditar-se o debate. E isso chega, às vezes, ao rumo da histeria, às raias da histeria. E é o que nós estamos identificando aqui e ali em alguns episódios da universidade. O próprio Homero, né? Ele falou que Homero. Teve um episódio que ele foi na universidade e não conseguiu nem falar porque a hora que ele pegava no microfone começavam a gritar e etc. De modo que eu explico o contexto da pergunta. Eu falei, o Ricardo acabou de acabar com a headline do corte, assim, host do podcast odeia universidade pública. Ou convidado. E a gente não precisa ir longe. Faz 2 ou 3 semanas que alunos ali na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, aliás, alguns deles membros do GELD, desse grupo que eu comentei agora há pouco de estudos, que a gente formou lá em 2013, tentaram expor o documentário do Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. O Fim da Beleza. Que é um documentário sobre arte e arquitetura em particular. Eu sequer veria esse documentário se não tivesse sido a repercussão que deu, justamente porque alunos e professores, inclusive pessoas do corpo diretivo da instituição, tentaram pressionar esses alunos a não expor o documentário, porque simplesmente consideravam que aquele conteúdo não poderia passar numa universidade federal. Isso não faz qualquer sentido. Tentou-se uma censura. Em última análise, o próprio reitor manifestou-se no sentido de que, se quiserem passar um documentário, que passem. Isso depois de ter pressionado, talvez não ele, mas pessoas próximas a ele, pressionado os alunos para que espontaneamente não viessem a expor esse conteúdo. E como eu disse, eu sequer veria esse documentário. Eu só vi por conta do alvoroço que criaram e fiquei curioso para ver do que ele falava. O problema é você não ter o espaço da discordância. Eu certamente não devo concordar 100% com o posicionamento de quem desenvolveu o documentário, mas, você não ter a oportunidade de mostrar ideias divergentes certamente é um problema, né? Justamente. E o que mais me assustou foi porque quando eu assisti, eu não vi nada demais. Pelo contrário, acusaram o documentário de ser nazista. Em mais de uma oportunidade, eles não satisfeitos em criticar a visão totalitária de sociedade, seja nacional-socialista, seja socialista efetivamente, eles, inclusive, criticavam a própria arquitetura nazista. Então, não há nada que se sobre ali no documentário que você possa alegar que seja algo que, eventualmente, vai agredir a sensibilidade das pessoas ou que, efetivamente, seja uma ideia que beira o perigo, que esteja, talvez, incentivando algum tipo de conduta perigosa. Longe disso. Então, ainda que fosse isso, eu acharia questionável a ideia de você não permitir a divulgação, porque, afinal de contas, se você que tem ideias ruins, exponha elas para ser criticadas. Exatamente. Né? E a impressão que dá é justamente o oposto, que esse pessoal tenta calar os outros porque eles sabem que as suas ideias, ser questionadas, vão ser derrubadas, ou ao menos tem aquele no fundo do coração que sabe que tem alguma coisinha errada naquela ideia, de tal forma que se eles permitirem o livre debate, eles vão perder. E perdem. É aí que tá. E perdem. Sem dúvida. Mas esse ponto, Rodrigo, é fundamental. Esse da sensibilidade. Não é algo, ou não é porque algo fere a minha sensibilidade que ele não pode ser exibido.
Exatamente. Em regra geral é isso. E vou dar só um exemplo. Talvez eu me sentisse profundamente afrontado quando visse alguém comendo carne. Então, por conta disso, todos deveriam ser proibidos de comer, porque isso fere a minha sensibilidade. Não faz sentido. Para deixar o exemplo um pouco mais concreto, se for carne de polvo, Ricardo. Eu ia falar isso agora, se for o polvo. Para os ouvintes que não sabem, o Ricardo é um amante dos polvos. Defensor dos polvos. E pode recomendar o documentário. Não como carne. Assistam ao belíssimo documentário Professor Polvo e leiam o livro Outras Mentes. Depois disso, vocês vão criar tanta empatia com os polvos que vocês também deixarão de comê-los, né? Porque é uma criatura formidável, incrível. Quem sabe um dia não possamos entrevistar aqui no podcast algum especialista em polvo. Se houver um nos ouvindo, por favor, se identifique. Vai ser um prazer. A minha preferência seria de um chefe de cozinha especialista em polvo, mas tudo bem. Mas por isso, e agora voltamos à pergunta, Rodrigo, por isso que eu perguntei sobre o perfil, porque eu queria saber se você identificava isso, até que ponto... E vou colocar aqui a questão de uma maneira muito objetiva. Até que ponto isso não é um mito de pessoas que pensam como nós, que pensam como nós, que consideram que, afinal de contas, a Universidade Federal é realmente um ambiente absolutamente esquerdista e refratário. Eu diria sim, é majoritariamente esquerdista, sim. Pode haver aqui e ali uma certa dificuldade em debate, sim. Mas eu, na minha passagem, não senti isso com tanta força, o que não significa que não haja. Claro. E que é um ambiente acadêmico excelente, né? Diga-se de passagem. É um ambiente acadêmico de excelência. Somos egressos da faculdade, exato, são excepcionais. Exato. Nunca será demais enaltecer a qualidade do curso de Direito da UFPR, do mestrado, do doutorado. Sim. São... realmente profissionais excelentes que são dedicados. Agora, claro, pode haver algum problema, no meu caso, ao menos, pontual, embora houvesse uma posição hegemonicamente de esquerda entre os professores. Isso, para mim, nunca foi um problema sério. Claro, havia certas questões que eu podia pensar em não levantar em determinado debate, mas não houve assim, se você disser isso, você vai ganhar 0, você será expulso. Comigo não, né? Mas, obviamente, isso é a minha amostragem, a minha experiência, a minha questão. Eu concordo que tanto é possível você ter uma divergência dentro da Universidade Federal do Paraná que eu ajudei a criar o grupo de estudos lá atrás, que inclusive existe até hoje. Que inclusive até hoje tem espaço para fazer as suas reuniões, até para apresentar o documentário. Isso é possível, claro. E existe mais um detalhe, tem um economista chamado Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, e ele questiona a visão de que a Idade Média teria sido um período de repressão às ideias da ciência, e inclusive do avanço da própria astronomia ou da ciência econômica ou qualquer que seja outra ciência, alegando que existiam autores que defendiam ideias que mais tarde que acabaram levando outros autores a serem queimados em fogueiras, mas que a maneira com a qual você expunha essas ideias permitia que elas fossem disseminadas ou não dentro da própria igreja, às vezes, ou na sociedade como um todo. Então eu faço um paralelo para a nossa realidade atual, no sentido de que, sendo franco, eu nunca tive muitos problemas com o pessoal mais à esquerda, com essa hegemonia da doutrina universitária em defesa de um progressismo socialista. Eu consegui sempre transitar bem com os professores, com os colegas. Teve um episódio ou outro ali um pouco mais agressivo, já aconteceu, mas que de forma alguma atrapalhou a minha formação, de forma alguma me impediu de me tornar uma pessoa que defenda ideias a favor do empresário, da liberdade, do progresso econômico. Mas temos toda uma outra gama de pessoas que não têm essa mesma facilidade em se expor, em articular suas ideias, que são muito mais suscetíveis, às vezes, a uma pressão social, a um receio de perder um status, do receio de se perder uma oportunidade de bolsa, que, aliás, às vezes precisa desta bolsa. E no contexto hegemônico, que, ao meu ver, existe efetivamente, no sentido de a maior parte, uma parcela esmagadora
dos professores, dos alunos nas universidades federais terem uma posição de esquerda, impede aí sim o desenvolvimento dessas outras pessoas. Eles abafam, eles atrapalham. É quase uma estratégia política. Então isso eu não acho que seja um mito. Isso eu acho que efetivamente existe. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não gostam de se expor e que simplesmente preferem calar-se, preferem ficar em silêncio, do que ter que, nem que seja com um sorriso, contra-argumentar alguma imposição. E veja a dificuldade, né? A gente estava falando do professor Jordan Peterson e, eu não tinha me atentado ao fato de que ele já tinha parado de lecionar, mas ele tem um excelente livro, inclusive fica a recomendação para o pessoal, que é o 12 Regras para a Vida. E uma das regras dele é exatamente, não lembro a qual, acho que é a 9, em que ele diz que presuma que a pessoa com que você está conversando saiba algo que você não sabe. E isso é um convite aberto para o diálogo, né? Para você não partir do pressuposto de que a sua visão de mundo e o seu espectro é a única verdade que existe, porque, inclusive nós, do meio liberal, pode ser que não sejamos precisos em absolutamente tudo. Pode ser não. Certamente nós não estamos corretos em tudo, mas nós precisamos tentar buscar, através do diálogo e do debate, a melhor forma de achar essa resposta prática, porque o que talvez seja o melhor caminho em determinado país não é o melhor caminho para o Brasil, precisa ser adaptado. E veja a dificuldade que ele, que é o autor best-seller, precisou parar de lecionar exatamente por isso. Quer dizer, é um sujeito como ele, que prega regras de antifragilidade, inclusive, e precisou parar em determinado momento, considerou que não mais compensasse. Eu gostaria de deixar claro que esse meu posicionamento dizendo que eu não tive discurso cerceado, salvo talvez um outro episódio que no todo da minha formação seria irrelevante, não elide absolutamente o fato de que a diretriz, a direção é esquerdista. Tanto assim, nós tivemos turma do Pronera vinculada com o MST. Né? Tivemos um curso especial do direito para egressos do movimento dos trabalhadores sem terra. Então isso já diz muito, né? E o que me causa profundo espanto, o que me causa enorme perplexidade é que se nós tivéssemos um curso de direito para jovens lideranças liberais e empresariais, isso seria objeto de encerramento da universidade, de greve dos alunos. Nada obstante, um curso específico para o MST, esse é aceito, elogiado e gera pontos, inclusive, à época, perante o MEC. Então, quer dizer, isso que é um absurdo. E aí alguém me perguntaria assim, tá, Ricardo, então se fosse o curso de jovens liberais e empreendedores, você defenderia? É óbvio que não. É evidente que não. É claro que não. Então, nenhum nem outro. O curso de direito deve ser oferecido para aqueles que se candidatam, que passam no vestibular e que, portanto, ingressam no curso. Não deve haver qualquer turma especial em qualquer circunstância que seja. Então, isso me parece deixar claro que, sim, nós estamos perante um mito, ainda que talvez pelo teu perfil, pelo meu, pelo do André, nenhum de nós três tenha um caso muito sério a relatar de censura. Agora, por exemplo, o Homero, que tem um perfil combativo, foi silenciado. Exatamente. Aluno originário da universidade. E isso me chama muito a atenção porque há 5 anos isso não seria concebível. Não seria concebível que houvesse essa grita, essa mobilização dos alunos no sentido de cercear a voz de alguém. Isso, infelizmente, é algo que tem acontecido e que deve acabar. Eu concordo plenamente e veja só o perfil, né? O perfil da pessoa que leva a um certo resultado. Isso quer dizer que o Homero está errado em ser combativo? De forma alguma. Não. Quem está errado é quem está silenciando. Exato. E é isso que a gente está criticando. Sem dúvida. Que a gente tá esse é o ponto. Mas não é somente respondendo essa pergunta, finalmente. Do por que tem essa diferença, né? Da instituição pública para a instituição privada. Eu acho que grande parte do motivo é uma questão de incentivos. Uma questão da segurança do salário que está caindo todo mês, independentemente de qual seja a circunstância da universidade ou do próprio país, independentemente de você dar a aula ou não dar, de você orientar os alunos ou não orientar, de você censurar e perseguir alunos, o que acontece também, ou de manter uma postura proba e adequada com seus alunos, de você, inclusive, se aproximar numa expectativa amorosa de alunos ou alunas, o que a gente sabe que acontece também, ou não.
Porque na iniciativa privada, qualquer dessas circunstâncias negativas seriam imediatamente punidas com uma advertência, seriam punidas com uma demissão. Na universidade pública, a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que existe, inclusive, um corporativismo, um interesse entre os próprios professores, por vezes pessoas excepcionais, mas que, claro, estão limitadas à realidade que se encontram, aos incentivos que elas estão enfrentando. E muitos professores não têm simplesmente incentivo para dar uma boa aula. Pelo contrário, em razão, às vezes, de mobilização de alunos, ele não quer ter uma boa aula, porque com uma boa aula tem uma grande cobrança. Exato. Tenho Sem dúvida. colegas, parentes, amigos que são bons professores e que são afastados das suas turmas porque querem, por exemplo, cobrar uma atividade na sala de aula porque estava em pandemia e os alunos não estavam aparecendo e estavam alegando que seria o análogo a uma chamada, o que seria vedado ao longo do período pandêmico na universidade pública. É inacreditável. Imagina, você afasta um bom professor Sem dúvida. porque ele quer cobrar dos alunos, porque ele quer ensinar. Então tem esse fator. E tem um outro fator que é bastante relevante também, dessa distinção entre as universidades públicas e privadas. É o fato de que você não precisa pagar para a universidade pública no Brasil. Nem para fazer um mestrado, nem para fazer um doutorado. Você pode ser filho da maior empresa do país e ainda assim você pode fazer de forma gratuita este curso. De tal forma que muitos alunos também não têm os incentivos adequados, alinhados, para serem bons alunos ou para poderem serem pessoas mais empreendedoras, o que é completamente distinto de uma faculdade de negócios. Qualquer das duas que eu dou aula, tanto na FAI quanto na ESIC, eu vejo, primeiro, alunos que são filhos já de empresários estabelecidos ou pessoas que construíram as suas próprias vidas e, portanto, já vêm com um melhor olho a possibilidade de criar a sua vida e efetivamente ir atrás dos seus objetivos individualmente, assim como eu vejo a pessoa que está criando o futuro dela e dos seus filhos, sem ter um encosto no Estado, sem ter um salário assegurado e que essas pessoas precisam efetivamente prover um serviço e efetivamente agregar valor para as outras pessoas. Então, tanto o perfil dos professores quanto o perfil dos alunos, em face a esses incentivos que eles enfrentam em relação à faculdade, leva a um resultado positivo de um lado e negativo do outro. Um resultado positivo nas faculdades privadas, mesmo num contexto bizantino de uma quantia extraordinariamente grande de normas, de regulamentos que dificultam o seu funcionamento. Um contexto de mercado ao qual elas estão inseridas que muitas vezes também traz alguns incentivos perversos para a própria educação. Mas eu não tenho dúvidas de que a solução certamente não é numa ampliação das universidades federais, que já estão inchadas, mas em encontrar mecanismos institucionais de permitir à iniciativa privada aprimorar também esse serviço. Fazer algo parecido com o que o Uber fez com os táxis, ou que a abertura do mercado de telefonia fez com os antigos aluguéis de linhas telefônicas. Continua muito ruim as telefonias brasileiras. Não estou falando aqui que é um exemplo de sucesso nesse aspecto. Por que é ruim? Porque tem pouca competição. E na medida que você tiver mais competição para a Universidade Federal, inclusive, eu tenho certeza que ela também vai melhorar. E é preciso dizer que, embora hoje o serviço seja ruim, e inegavelmente o é, nada se compara àquela época da Telebrás. Eu, com a minha idade, peguei essa fase. Você demorava 2 a 3 anos para conseguir um telefone. Quando você comprava linhas telefônicas, você tinha direito a cotas da empresa estatal, e inclusive quando você falecesse, isso era objetivo de inventariança. Por quê? Porque valia muito dinheiro. E eu me recordo de nós comprarmos linhas telefônicas que vieram a ser implantadas 2 anos depois, após uma fila enorme. E claro que demorava 2 anos para a implantação, porque você não aderia ao mecanismo de propina dos instaladores, que também havia, né? Então, com isso, nós caímos naquele, vamos dizer, lugar comum no Brasil, né? O excesso de burocracia engessa determinada atividade e incentiva a corrupção. É o estímulo de um mercado que é atingido por uma abordagem burocrática, por uma intervenção que não funciona e tende a não funcionar. Eu tenho mais uma passagem que me ocorreu agora, que o Adam Smith, há 250 anos atrás praticamente, estava tratando de um assunto parecido com esse que a gente está falando agora, do porquê que ele não gostava do formato das faculdades
quando o professor receberia o salário independentemente de quantos alunos tinham na sua sala. O que é comum, aqui acontece também no Brasil, aliás, essa é a regra, né, no Brasil. E ele defendia um sistema que existisse algum tipo de incentivo, de tal forma que o professor recebesse recurso dos alunos que estão participando da sua sala, para incentivá-lo justamente a prestar uma boa aula, de efetivamente conseguir passar o conteúdo de uma forma satisfatória e com bastante conteúdo. Então, ele já estava prevendo, olha só, 244 anos atrás, 256 anos atrás, o surgimento dos próprios podcasters aí, dos canais de YouTube, que nada mais são, por vezes, do que grandes professores, admito, por vezes, com conteúdos questionáveis. Felizmente não é o caso desse certamente não é. Mas na medida que as pessoas se interessam, gostam, admiram e querem receber mais desse conteúdo, agora não mais obrigatoriamente, mas porque agora você tem a possibilidade de ouvir em qualquer lugar. Lá na faculdade antiga, você tinha que ir até a sala de aula, tem uma questão de estrutura e tal. Você pode doar, pode receber recurso. Então, isso acaba se tornando... Veja só como o incentivo acaba dando uma alinhada, né? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem doar, podem entrar em contato aí, à vontade. O podcast aceita doações e incentivos. E é a forma de... Mas não subsídios estatais. Não. Nem propaganda institucional do governo, seja municipal, federal, estadual. Temos nossos princípios bastante rígidos, inclusive. Mas é curioso que quando nós falamos sobre incentivos, Rodrigo, aqui é que nós conseguimos identificar talvez essa grande concepção ou percepção econômica que talvez seja própria ou da tua forma de ver o mundo. Por que eu digo isso? Porque eu, por exemplo, estudo processo civil, né? Fiz o meu mestrado e doutorado em processo civil, e só recentemente os instrumentos do processo civil passaram a ser objeto de uma análise econômica, dizendo assim, mas que incentivos que nós damos aos advogados brasileiros? Que incentivos que nós damos com um regime leniente de litigância de má-fé, em que praticamente só se eu xingar o judiciário numa petição eu serei condenado por litigância de má-fé. Fora isso, eu posso interpor dezenas de recursos sem que eu seja punido por isso. Uhum. E na faculdade de Direito, eu senti essa falta, essa lacuna. Na faculdade de Direito, isso não era analisado. Né? Não havia ainda cadeira de análise econômica do direito. Uhum. Então eu te pergunto, está no teu horizonte lecionar nessa disciplina, trazer essa disciplina seja para um curso de direito, seja para um curso de economia? Porque acredito que alguém que tenha passado pelas duas faculdades, que tem as duas vivências, porque você é empreendedor, mas também é advogado, sabemos que está na linha de frente, está aí sentindo na pele o que é impetrar mandados de segurança, ter de interpor agravos e por aí em diante. Está no teu horizonte essa cadeira, Rodrigo? De análise econômica do direito? Do direito. Eu vou ser um pouco chato, eu vou falar que eu não gosto muito das bases, inclusive epistemológicas, da análise econômica do direito. Richard Posner, que está nos assistindo, deve ter agora ficado injuriado. Ele ficou Professor, chateado, né? Por favor, vamos ouvir o porquê. Posner está vivo ainda? Está vivo, e assiste o nosso podcast. E puto com você agora. Ele deve estar bem velhinho, né? Recentemente se aposentou do circuito de apelações. Recentemente se aposentou, mas continua produzindo. Que bom, porque é um excelente autor. Autor mais citado na academia americana. Eu vou lhe falar, tem uma discussão do Posner contra eu acho que é o Lionel Robbins, lá da década de 30, eles publicavam... Então, é por isso que eu acho que eu estou me confundindo. O autor em quem o Posner se fundamenta para fazer a sua análise econômica do direito. É por isso que eu estava com a minha cabeça um pouco... numas décadas um pouco erradas. Eu acho que era será que era o Caldor Hicks? Talvez fosse, não lembro agora, tá me fugindo da memória. Mas a discussão é sobre a possibilidade de você ter uma comparação dos valores intersubjetivos. E uma visão mais austríaca da economia argumenta que as escalas de valores entre os diversos indivíduos elas não são quantificáveis no sentido de você ter um número que possa representar com clareza o quanto cada pessoa considera que uma coisa vale ou outra coisa vale. E a análise econômica do direito, ele ignora um pouco dessa discussão. Ele parte de uma visão um pouco utilitarista, no sentido de que se você tiver 10 pessoas recebendo R$10, é melhor do que você pode justificar ter 10 pessoas recebendo R$10 se somente 9 estão perdendo R$10.
Isto é, uma pessoa a mais ganhou R$10. Só que, perceba, isso aí está partindo do pressuposto que R$1 significa a mesma coisa para todo mundo que está participando dessa relação. E, como eu disse, é uma discussão um pouco chata, mas em razão deste pressuposto teórico da análise econômica do direito, ela acaba levando a conclusões que eu não considero nem sempre corretas. Eu até tendo, inclusive, embora possa parecer um pouco contraditório para quem conhece do conteúdo, a uma visão mais aproximada de uma própria escola do fato jurídico de Pontes e Miranda, que prevê regras previamente estipuladas, até numa noção hayekiana, de você ter as regras previamente estipuladas para que os indivíduos ajam de acordo com esse aparato institucional que elas estão enfrentando. Eu acho que isso é um resultado econômico mais eficiente, da minha visão econômica, do que você ter um juiz analisando um contexto econômico, analisando quais seriam os resultados a partir de cada uma das suas decisões, para decidir caso a caso qual que deve ser a decisão mais eficiente. Então, por isso, eu tenho um certo afastamento com a análise econômica do direito. O que não quer dizer que eu não tenha estudado a análise econômica do direito ao longo da faculdade. Fiz, inclusive, uma matéria tópica. A própria professora Márcia Carla, que é irmã do meu pai, minha tia, ela estuda bastante análise econômica do direito. Eu já conversei com o Bruno Salama, inclusive, sobre o assunto, entre outros professores, e já li já li consideravelmente sobre esse assunto. Mas, particularmente, eu não gosto da abordagem da escola de pensamento que promove a análise econômica do direito. E isso se deve a alguns artigos lá, pode ser um pouco de preciosismo meu, como eu disse, são artigos, salvo engano, da década de 30, e é com base nesta visão da possibilidade de comparar as vantagens que as pessoas percebem de 2 bens ou de R$10, por exemplo, que eu discordo. E a partir disso eu tenho uma visão um pouco crítica à análise econômica do direito. Entre você ter uma mínima análise econômica nesse sentido de quantificar os resultados das diversas políticas econômicas, por exemplo, ou mesmo da decisão judicial, e você não ter absolutamente nada, concordo. Você tem que levar em consideração. Mas eu acho que o que é mais importante é a previsibilidade. O que é mais importante é você ter a norma previamente definida para que as pessoas possam agir de acordo com aquelas normas. E, inclusive, mesmo numa análise econômica do direito, você poderia argumentar, por exemplo, que no longo prazo valeria a pena você não decidir casuisticamente num sentido e no outro. Uhum. Valeria a pena justamente você ter essa maior generalidade das regras, da sua imutabilidade, do que você ter essa tentativa de, caso a caso, tentar resolver as diversas lides. Até porque isso é perigoso, ao meu ver, porque da mesma forma que você pode argumentar isso no sentido de uma análise econômica do direito, você pode argumentar isso também numa perspectiva neoconstitucionalista, de tentar capturar os mais abstratos possíveis dos princípios constitucionais para decidir também caso a caso, independentemente do que esteja na normativa, na legislação previamente estabelecida, positivada. Tem aquela tese do Otávio Rodrigues Júnior, Otávio Rodrigues, né? Uhum. A tese de livre docência, se não me engano, dele, que anda um pouco nesse sentido. Vale a pena. Ele fala da distinção epistemológica do direito privado com direito constitucional, público. Algo nesse sentido, né? Nesse sentido é um antídoto à excessiva constitucionalização do direito civil, constitucionalização que, levada ao paroxismo, acaba abarcando todo o direito civil e o transformando em direito constitucional. Exatamente. Não é o caso, eles têm fundamentos que são distintos, né? Fundamentos diferenciados. Mas veja que a lógica de atuação, no caso concreto, acaba sendo parecida, né? Sim. Uhum. Só que daí, ao invés de você falar da Constituição do país, você fala de uma Constituição econômica. Exato. Das regras básicas de economia. Qual economia que está sendo usada, né, para fazer essa análise? Então, é por isso que eu tenho aí um leve distanciamento. Já até cheguei quase a publicar um artigo, também não quis atrapalhar, porque isso pode ser mal visto aí por colegas, por pessoas que gostam da área, e falar, poxa, olha lá, o professor de economia falando mal da análise econômica do direito, é um comunista. Seria curiosa essa crítica, né? Dizendo, certamente. Eu sempre suspeitei do Rodrigo, ele nunca me enganou. E lembrando também que a própria discussão é incipiente ainda, né? Sobre análise econômica do direito, principalmente no Brasil, ainda tem uma estrada. Agora começou a ganhar força porque entrou como uma das matérias a serem exigidas no concurso da magistratura. Uhum. Até recentemente, a pedido da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, eu dei um curso em que um dos tópicos era análise econômica do direito. Uhum. E é bastante curioso perceber que o direito que nós costumamos
ver como algo tão engessado, tão fechado em si mesmo, tão fechado nos seus conceitos, começa lentamente a perceber que o raciocínio econômico, ou a concepção econômica, a ideia de incentivos e de reação a esses incentivos começa a permear, né, o estudo do direito, começa a permear os estudiosos do direito nas suas pesquisas. Ou seja, passamos a analisar determinados institutos não só com base na sua ontologia jurídica, na sua natureza, na sua abstração, mas analisamos com base nas consequências que ele traz, né? E nesse sentido, vale dizer que isso serve para os institutos jurídicos, assim como para as políticas, como nós falamos no episódio anterior da Indiara, os institutos devem ser julgados pela sua consequência, pelos seus resultados e não pelas intenções. Né? Então posso ter uma construção teórica maravilhosa que pode levar a um resultado pífio ou muito ruim. E até nesse sentido, ia puxar o gancho, como que você relacionou isso com a política, né? Porque você tem uma história política também, já concorreu a cargos, e como que você se envolveu, por que você decidiu se lançar na carreira política? Fale um pouco mais dessa área obscura da sua vida aí. Existe aí uma grande relação em tudo que falamos agora com essa minha tentativa a exercer um cargo, na verdade, por enquanto. Por enquanto, eu só tentei me candidatar a vereador aqui de Curitiba, uma vez em 2016, outra em 2020. Na campanha de 2020, aliás, que fiquei com a cadeira de primeiro suplente do Partido Novo. Então, na eventualidade de uma das vereadoras precisar se afastar do cargo para assumir alguma outra função, para às vezes tentar concorrer a alguma outra cadeira, ou por questões pessoais, efetivamente, sou eu o responsável por continuar a perseguir esse projeto político do Novo aqui em Curitiba. E o motivo pelo qual, ou melhor, a pergunta não foi o motivo, mas foi a relação disso com a carreira política, que certamente existe, no sentido de que desde que eu percebi esta veia social, essa veia política, esse interesse em lidar com gente, em aprender como as instituições sociais funcionam, eu pensava justamente na possibilidade de colocar em prática essas ideias sobre economia, sobre o livro, o próprio livro do autor que por muitos é considerado como o pai da economia, do Adam Smith, fala tudo. É uma investigação sobre a causa e a natureza da riqueza das nações. Então a economia nasce com esse objetivo de buscar o porquê que tem país que é rico e tem país que é pobre. E mais importante do que isso, como transformar um país que é pobre num país que é rico. E eu considero que esse é um dos meus grandes propósitos. Inclusive está relacionado até à minha atuação como professor, de conseguir continuar estudando como a gente faz para deixar de ser um país do futuro e ser o futuro, de tornar o país do Brasil, tornar o lugar em que a gente vive num lugar melhor. E, claro, por consequência, com isso, ajudar muita gente. Mais gente do que eu conseguiria, por exemplo, lecionando, que certamente é um papel importante, vai saber onde vão parar essas pequenas mentes brilhantes que tem nas salas em que eu leciono. Espero que muito mais longe do que eu. Mas a verdade é que na prática, no resultado concreto, imediato, eu vejo na política justamente o maior potencial. Da mesma forma, vocês poderiam me perguntar, comentaram que eu sou diretor jurídico, que atuo inclusive em causas e junto à empresa em que trabalho, a empresa da qual eu sou sócio. E certamente a gente tem lá quase 10 mil pessoas vinculadas ao nosso plano de saúde, e são pessoas que a gente está tentando melhorar, está tentando apresentar um serviço melhor, está tentando garantir o atendimento melhor do que todos os nossos competidores, de prover algo que é tão essencial à vida de todo mundo como é a saúde. Mas novamente eu enfrento uma limitação. Novamente na prática eu tenho lá uma série de competidores inescrupulosos, uma série de parceiros que não desempenham aquilo que foi contratado. Eu tenho uma série de institutos que não estão interessados na saúde dos seus beneficiários. Enfim, tudo isso dificulta o meu exercício na vida privada. De um lado das universidades, do outro lado do empresariado, da iniciativa efetivamente empresarial com a qual eu atuo. E o meio que eu encontrei de implementar essas ideias que eu estudei ao longo da minha carreira acadêmica e ao longo do meu papel como professor. E os problemas que eu identifiquei na minha empresa é a política.
A gente tem que tentar mudar as instituições, tem que tentar dar o exemplo, por vezes, não é nem uma questão de alterar, de mudar as pessoas, mas dar um exemplo para elas de como é possível fazer a política de uma maneira mais limpa, de tentar transformar o Brasil num país mais simples, de que você não tenha tanta dificuldade a cada passo que você dá para cada uma das coisas que você faz. Então, a resposta que eu encontrei na ciência econômica justamente foi uma resposta para como transformar o Brasil num lugar melhor. Então, está aí a relação, finalmente, respondendo a tua pergunta, do meu interesse pela economia, até, de certa forma, meu interesse pelo direito, em relação à minha participação política. Então, por exemplo, na minha campanha de 2020 para vereador aqui de Curitiba, um dos meus objetivos era escrever um pequeno livro especificando as funções, o que fazem os vereadores, especificando qual que era a situação econômico-financeira da cidade de Curitiba, as principais pautas sociais, inclusive, e tentar apresentar um projeto de como melhorar isso, de como fazer o transporte coletivo ser um pouco melhor, de como tentar encontrar soluções para questões de pavimentação, de ruas, tentar encontrar soluções de fiscalização, de melhoria e maior eficiência das obras públicas, de redução da máquina pública, redução de impostos. Então, o fundamento, a base que me garante esta possibilidade de melhorar a vida das pessoas, eu considero que seja a economia. Mas eu te pergunto, e aqui num papel completo de advogado do diabo agora, mas não quase que beirando a ingenuidade, mas você acha que talvez exista de fato essa possibilidade de mudarmos efetivamente o Brasil? E porque eu escutei recentemente até num vídeo o pessoal falando o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, e daí a pessoa respondia, e eu também faço coro às palavras, que foda-se, eu quero o Brasil agora, eu quero as coisas acontecendo agora, porque esse discurso do o Brasil é o país do futuro já acontece faz milhares de anos aí. E você acha que de fato existe um caminho? Você acha que de fato a política ela é eficaz? Porque eu aqui me coloco na posição de advogado do diabo, porque o cidadão, ele, tá cansado já, né, cara? Sempre vai vir algum bom político falando, mas é aqui, porque vai fazer acontecer. Você acha que existe esse caminho genuinamente? Eu vou te falar, eu não acho que o Brasil seja o país do futuro. O Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil foi o país do futuro na década de 50, talvez na década de 70, ainda até talvez na década de 90. Hoje não é mais. Você olha para a pirâmide demográfica brasileira, não é uma pirâmide que continua crescendo. A população brasileira não vai continuar crescendo para sempre. Pelo contrário. Quando nós tivermos com os nossos 60, 70 anos de idade, a tendência é que a população brasileira estagne e comece a cair. Isto é, a gente se tornará não mais um país que tem um futuro promissor, pelo contrário, será um futuro decadente. Temos aí uma produtividade brasileira que não cresceu nas últimas décadas. O que quer dizer que a gente só teve um crescimento econômico em nosso país porque a população estava crescendo. O que nós temos de tecnologia, infelizmente, a maior parte é de tecnologia que veio de fora. Então, mesmo o incremento de produtividade que a gente tem no nosso país acaba decorrendo deste fator externo, daquilo que vem de fora. Mais ou menos como acontecia com a União Soviética, que conseguia sobreviver em grande parte por conta da importação e da roubo de tecnologia de fora da própria União Soviética. Então, o Brasil não é o país do futuro. A gente não tem um prospecto positivo se a gente ficar como está agora. Então, eu não estou prometendo um futuro melhor. Eu estou prometendo que, se a gente não se mexer agora, não é uma promessa, na verdade, é uma constatação. Se a gente não começar a atuar agora, com o fim de tentar transformar o Brasil num lugar melhor, a gente vai cair. A gente vai se tornar um país mais pobre do que é comparativamente, não tenho dúvidas. Você pegar, infelizmente, as curvas aí de crescimento econômico, de PIB per capita dos últimos 10 anos, você vai ver que a gente continua estagnado. Sim, até porque acho que interessante que a gente precisa entender é que não é o papel do político somente, né? Mas que é o papel do cidadão, que todo mundo precisa tentar olhar para o Brasil dessa forma, porque... e daí eu pergunto isso e explico na sequência, que eu li recentemente um livro que eu gosto bastante, que é do Caio Fuli, em que ele traz um pouco da perspectiva
da inteligência artificial para os próximos anos, e ele até utiliza em um dos capítulos uma pesquisa da PwC, em que eles colocam que provavelmente dos próximos 10 a 15 anos vai ter um achatamento tanto para baixo quanto para cima na questão de concentração de renda, porque a inteligência artificial ela viria para automatizar milhares de empregos, e que boa parte dos empregos que nós conhecemos hoje eles vão de fato desaparecer e vai sobrar essa quantidade gigantesca de mão de obra. E daí por que da pergunta da minha preocupação? Porque se hoje nós não temos esse quesito técnico, não temos essa grande produção, imagina quando as coisas começarem de fato a ficar automatizadas, aliado a isso a um Estado corrupto e gigantesco. Cara, qual vai ser a nossa realidade daqui 10 anos? Eu gostei de um apontamento que você fez, e até agora em retrospecto a sua pergunta de, poxa, as pessoas estão cansadas de ouvir político falando que vão melhorar a vida delas, né? Isso eu não estou prometendo. Agora, isso não é uma promessa. E o que eu encontrei como resposta a essa possibilidade de você se tornar um país mais rico como um todo, e você ter um povo que é mais rico? Não sou eu que vou garantir isso. São as próprias pessoas. São os indivíduos. São eles melhorando, são eles trabalhando, são eles indo até o seu colégio e tentando melhorar aquele colégio, tentando consertar os problemas estruturais que ali existem. É a pessoa reconhecendo que sua loja não está vendendo porque é ruim ou porque está deixando de oferecer algum produto que seja demandado pela sociedade. Então, a solução, ao meu ver, para esse futuro do Brasil, inclusive quanto a aspectos tecnológicos, que a gente já vai entrar um pouco mais nessa conversa, é que eu não seja o herói, é que cada indivíduo seja heróico, que cada pessoa consiga mudar a sua realidade, estudando, trabalhando, sendo pessoas sérias, cooperando inclusive, estando em conjunto. Tem muita gente que acha que o liberal, o libertário, ou anarcocapitalista, ele tão somente acredita que os indivíduos têm que se portar e poucos deveriam se importar com os demais. Se você pega a ação humana do Mises, você vai se impressionar com quantas vezes ele fala em cooperação social, no fim do público. Então, a lógica por trás de defender o indivíduo é justamente permitir a ele que colabore com as demais pessoas que estão ao seu redor para conseguir atingir uma finalidade maior, para conseguir atingir uma situação melhor das suas vidas. E o que eu proponho e o que eu busco defender está pautado geralmente neste sentido. No sentido de cada um ser o seu herói. E a gente vê exemplos disso o tempo inteiro. Você pega a história dos seus pais, dos seus avós, é muito provável que você vai encontrar pessoas que fizeram esforços tremendos, extraordinários, para que a vida deles e de seus filhos e netos fossem muito melhores. E a gente tem que se inspirar nisso. Infelizmente, a gente tem uma tendência a considerar que tudo que veio antes de nós está errado. Que todos os políticos que prometiam muitas coisas, sim, por vezes falsas, e inclusive talvez a maioria, mas é verdade que também tinha muita gente que possibilitou a gente que tivéssemos mais gente na escola hoje em dia do que jamais teve mais gente com acesso à saúde do que teve no recente da história do Brasil, mais pessoas com uma taxa de natalidade menor, taxa de mortalidade infantil menor, quero dizer. Então, a gente tem que tentar se inspirar no que tem de bom do passado e implementar no presente. Para garantir que este futuro um tanto perigoso, preocupante, que a gente vê à frente da nossa realidade, ele ou se distancie, vá mais para frente, até que ele saia do nosso horizonte temporal, ou que a gente elimine ele por completo. Eu acho que por meio do incentivo ao intelecto humano, da capacidade de organização, do empreendedorismo, da descoberta de novos métodos produtivos e novas demandas a serem satisfeitas, quando a gente tem isso acontecendo de uma forma espontânea, de uma forma que as pessoas podem buscar os seus próprios propósitos, a gente resolve o problema, o risco de se tornar um país pobre indefinidamente. E eu fico feliz com essa resposta, desculpe, Ricardo, te interromper, porque é a nossa ground rule aqui do podcast, né? Tem isso na nossa descrição ali, etc., que nós acreditamos no conhecimento, no poder das ideias. E é isso que a gente quer fazer. Até quando estávamos criando, né? Mas mais um podcast.
cara, nossa única intenção é divulgar ideias e boas ideias, porque é ali que nós acreditamos que o indivíduo consegue se esclarecer, se encontrar na própria vida, arrumar a sua casa, arrumar as suas finanças pessoais, buscar os seus sonhos, aquilo que de fato ele acredita. Até o próprio Jordan Peterson fala, né, em uma das regras lá, que antes de sair criticar o mundo, arrume a sua própria casa. Então, e é exatamente por isso que a gente incentiva exatamente essas coisas. Deixamos os livros que a gente cita na descrição, fazemos sorteios e doações de livros exatamente por isso, porque a gente acredita que o indivíduo, ele empoderado, ele consegue de fato olhar para o seu redor e contribuir para a sua comunidade de local de tal sorte que todos consigam subir juntos, né? Exatamente. Que bom que você tem essa visão, porque eu coaduno com ela completamente. Nós entendemos que realmente aquela ordem espontânea que Hayek retratou seja o mecanismo de produção mais eficiente que pode haver. Então, muitas vezes, o incentivo que você precisa dar ao indivíduo é justamente tirar a marra estatal. Perfeito. Permitir que ele produza, permitir que ele escolha para si próprio aquilo que é melhor. Quando notamos que, infelizmente, ainda prevalece no Brasil uma concepção incorreta de que as soluções viriam do Estado. Uhum. E considerando que você está na arena política, que você está também na arena das ideias, eu te pergunto, como tornar esse recado mais compreensível, mais palatável para o povo brasileiro, que ainda quer mais Estado, que não percebe que todas essas décadas de social-democracia nos levaram a esse estado ruinoso, a esse estado catastrófico em que nós nos encontramos hoje, com indicadores sociais muito ruins, com um achatamento na renda, infelizmente agora com o fenômeno do retorno à inflação, o que se deve não só ao governo brasileiro, mas a uma conjuntura internacional. Então eu te perguntaria, como tornar esse discurso liberal mais compreensível para as pessoas? Eu acho que não tem melhor ferramenta de convencimento do que o exemplo. Então, quando os deputados do Partido Novo, por exemplo, se recusam a utilizar o carro oficial da Câmara, se recusam a ter privilégios como, por exemplo, de Bolsa Moradia, auxílio paletó, se recusam a utilizar todo aquele recurso que tem disponível para contratar assessores, demonstram que é possível você atuar, você trabalhar de acordo com seus princípios, independentemente da vantagem que você venha a estar renunciando por conta disso. Você estimula as pessoas a agirem assim no contexto da sua empresa, no contexto da sua casa. Você, ao ser uma pessoa proativa e tentar melhorar o seu bairro, você terá seus vizinhos olhando para você e pensando, poxa, quem sabe amanhã vou eu também ajudar a limpar a calçada da nossa rua. Talvez eu não precise esperar a prefeitura me responder daqui 6 meses para eu poder fazer um trabalho voluntário. Eu trago, inclusive, uma situação na qual eu me envolvi, uma iniciativa que organizamos junto a uma das empresas que faz parte do nosso grupo, chamada Medbook, que é uma empresa de agendamento de consultas médicas. A gente deu uma pivotada no modelo de negócio dela, mas de toda forma o exemplo é interessante. A gente percebeu um problema social que é a falta de vaga, principalmente para consultas médicas em especialidades no Brasil. Isso em qualquer lugar do Brasil que você vai ter dificuldade de conseguir uma consulta com um psiquiatra rapidamente. Você vai ter que aguardar, vai entrar na fila das consultas de especialidades do SUS. Isso por vezes pode demorar alguns meses e infelizmente a gente recebeu relatos inclusive de pessoas aguardando anos. Então, como é que a gente faz para promover um bem aí sem precisar aumentar o gasto do SUS, por exemplo, ou contratar lá mais 1.000 funcionários, aumentar imposto, prejudicar ainda mais gente que vai estar tendo esse imposto recolhido dos seus bolsos? A gente identificou uma possibilidade de inovação, fizemos contato com centenas de médicos e organizações de saúde que doaram consultas para nós. Em alguns desses casos, a gente inclusive pagou um valor módico lá das consultas. Aliás, se fosse pagar o valor do SUS, é um valor baixo. Então, se você fosse arrecadar mais recursos, daria para fazer isso em uma escala muito maior, para não precisar só depender da doação dos médicos. E divulgamos na mídia, fui no jornal, se procurar lá, Médicos do Bem, Rodrigo Marcial, vocês vão ver que tem uma participação minha na Gazeta, na própria RPC,
terá participação na Band, entre outros canais, que divulgaram essas consultas que estavam disponíveis. Seria quase uma competição ao SUS ali. Consultas disponíveis gratuitamente para as pessoas simplesmente fazerem o agendamento pela nossa plataforma, o que para nós naquela época era importantíssimo, porque a gente precisava justamente testar o funcionamento dela em escala, e identificamos inclusive alguns probleminhas, conseguimos corrigir a nossa plataforma para que ela funcionasse melhor para a destinação que a gente via para ela dentro do nosso grupo empresarial. E no final das contas tivemos lá, acho que 600, 700 pessoas, foi um pouco menos. O número de consultas aderidas foi cerca de 1.000 e cerca de metade disso foi efetivamente realizada. As pessoas encontraram um horário que poderiam realizar. Então veja, é uma iniciativa que não teve um custo alto, pelo contrário, se for calcular, em termos de política pública, é extraordinariamente barato. A gente não teve um aumento do Estado, foi uma iniciativa puramente organizada pela iniciativa privada. E a gente resolveu um problema social. A gente resolveu um problema de pessoas que não tinham consulta médica. A gente pode pensar em sistemas, em organizações para oferecer uma educação melhor. Podemos pensar em sistemas para oferecer uma segurança melhor, se tivermos a possibilidade de pessoas colocarem as suas ideias em prática sem medo de sofrerem sanções do Estado. E o Estado, infelizmente, vem no sentido oposto. Geralmente, quando ele surge para criar problema. Mas você não tem alvará disso, não tem alvará daquilo. Mas esse aplicativo não foi testado pela autarquia de proteção de dados, por exemplo. Para usar um exemplo recente. À época ainda não estava vigente a lei de dados. A LGPD. Mas quem sabe, talvez por causa da LGPD isso não seria possível. Exatamente. Eu não tenho certeza, eu imagino que poderia. Mas é possível que não fosse. Isso jamais teria sido levado em consideração lá no Congresso quando se discutiu o LGPD. O que se importava lá era uma pseudo-proteção dos dados, né? Que na prática a gente está continuamente recebendo ligação telefônica e para vender serviço de telefonia, justamente, de internet. Então, para isso a LGPD não serviu para nada, aparentemente. E o que acontece é que isso vai acabar barrando justamente o empreendedor, aquele cara que tem uma ideia, de vez em quando, um empreendedorismo social, para tirar o pessoal da pobreza e permitir um crescimento da economia e do bem-estar da população, sendo tolhido na sua liberdade por alguma regra tosca, não somente da União, mas também do Estado e do município. Sim. Mas a União, claro, tem aí o maior poder de criar bases sobre ou melhor, barreiras para o próprio Estado e para o município não poder invadir liberdades pessoais, né? E é curioso que quando pegamos exemplos corriqueiros, exemplos do dia a dia, nós percebemos como realmente o Estado tem um papel pernicioso. Eu trago aqui a questão do Uber, superada, espero eu que superada, mas logo que surgiu a ideia do aplicativo, discutia-se que o Estado deveria proibi-lo, porque afinal de contas ele poderia ser inseguro. Não se sabia quem seriam os motoristas e por conta disso seria um risco muito grande à própria segurança dos usuários. Né? Uma vez que se mostrou altamente efetivo, benéfico, econômico, um serviço pelo qual a população almejava, que funcionou muito melhor do que os táxis, aí o discurso ele começa a ser de outra forma. Não, ele funciona, mas é preciso que o Estado regulamente, porque há motoristas que trabalham demais, então temos que nos cuidar com isso. E essa é uma preocupação que eu entendo ser de difícil percepção para o público em geral. Normalmente, se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela se o Estado não deve proibir que o motorista do Uber seja explorado, a resposta será sim. Quando, na verdade, essa pergunta é errada. Né? A pergunta deveria ser: você deve permitir que as pessoas trabalhem o quanto queiram em conformidade com seus interesses? Sim. Então cabe ao motorista determinar a sua jornada. Cabe a ele dizer se ele fará como média 15 corridas, 20, 25. Cabe a ele estipular o intervalo que ele pretende fazer. E esse é um ponto que eu percebo que, apesar de singelo, é de enorme dificuldade para a população. Então, quando me perguntam de que maneira o mercado pode resolver problemas concretos, eu sempre lembro a hipótese dos aplicativos de transporte, né, que resolvem problemas concretos, que resolveram problemas concretos e que hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Embora o Estado tenha atrapalhado bastante e ainda procure atrapalhar com um sem número de regras. E não é nunca possível esquecer
que toda e qualquer regulamentação que implique restrição na liberdade do motorista e restrição na empresa do aplicativo resultará em um custo que será transmitido ao consumidor. Então, não existe, como já dizia o nosso querido Milton Friedman, almoço grátis. Nada é de graça. As universidades públicas não são gratuitas, estamos pagando por elas. O eventual subsídio que as empresas de ônibus ganham sai também do nosso bolso. E por aí em diante. Veja, posso não estar sendo preciso nos dados, mas o caso da Buser, né? Sim. Aqui na região sul, se eu não me engano, por exemplo, poderiam vir de outros estados para cá, mas acho que não poderia sair daqui para lá. Pensa, você consegue fazer uma viagem para vir para o estado do Paraná, mas você tem que voltar com o ônibus vazio. Não lembro se exatamente era isso, mas tinha uma decisão do TRF4 nesse sentido, né? Sim. Basicamente, a Buser seria um Uber para ônibus intermunicipais e estaduais, e foi proibido no sul, né? Basicamente, uma decisão judicial impediu que ela atuasse aqui na região sul do Brasil. E eu trago mais um exemplo para voltar à minha campanha de 2020. A ideia de, poxa, a gente viu como deu certo a gente ter um aplicativo que a gente consegue colocar lá as informações e rapidamente aparecer o carro, ter várias pessoas oferecendo serviço simultaneamente. Como isso barateou, inclusive, as viagens que antes... Eu me lembro muito bem de pagar 1,5 vezes, 2 vezes o que eu vinha pagar 5 anos depois pelo Uber nos táxis anteriores. Poxa, por que a gente não pode implementar uma ideia parecida a isso com essa para transporte coletivo? Por que a gente não pode ter um aplicativo aqui em Curitiba, de vans, por exemplo, que eu coloco lá minha rota de trabalho todos os dias e daí ao invés de ter que me deslocar até o ponto de ônibus, passa uma van, um micro-ônibus em vários trechos diferentes, permitindo que eu me desloque de uma forma mais eficiente, mais barata. E enquanto isso, a gente tem algumas empresas de transporte coletivo aqui em Curitiba, levando prejuízos enormes. E esse prejuízo, inclusive, quem que está pagando? Novamente, nós. Então, se é para ter prejuízo, e o argumento de quem defende o transporte coletivo é de que se você liberar o mercado, eles vão ter prejuízo. A gente já está tendo prejuízo. Então, pelo menos prestemos um bom serviço. Mantém, de fato, pode ser. Mantém aí a rede pública de transporte coletivo. Mas deixa as pessoas inovarem. E daí, quando as coisas são sentidas no bolso do indivíduo, voltando para a tua pergunta do como fazer isso ser palatável, como fazer isso ser algo convincente. Cara, você vai pagar menos e vai ter um serviço melhor. O Uber, acho que foi um dos principais motivos pelos quais o liberalismo e a liberdade passaram a ter uma visão positiva aqui no Brasil. Porque veja a facilidade que foi de melhorar esse serviço. Foi uma liberdadezinha adicional conquistada a muita força, diga-se passagem, do Uber. Sim. Que inclusive talvez tenha utilizado de práticas nem sempre tão corretas para conseguir alcançar essa posição de poder prestar o seu serviço. Fica a recomendação do livro aí, A Guerra pela Uber, vai falar sobre os bastidores de tudo isso. Exatamente. Então, como é que a gente consegue passar essa ideia para a população? Primeiro, pelo exemplo, como eu disse. Segundo, ressaltando aquilo que está na vida dela, na prática dela, mostrando para ele que, por exemplo, a criança da pessoa aí na região periférica de Curitiba está indo para uma escola terrível. E mostrar para ele que o custo por criança da rede pública municipal, aqui em Curitiba, acho que esse dado é de 2016, talvez esteja um pouco desatualizado, eu não lembro se eu atualizei ele para 2020, quando eu fui candidato de volta, mas era próximo a R$1.000. E, poxa, com R$1.000 em 2016, 2020, hoje com R$1.000, você paga um bom colégio, principalmente nesses colégios privados ao redor do centro, que não estejam necessariamente no coração da cidade. Então, veja, você não preferiria, ao invés de ter que pagar, de ter o colégio público, receber esse dinheiro direto na tua mão para você escolher o colégio que você vai colocar o teu filho? Ou, às vezes, reduzir o imposto, né, que ele está pagando em tudo que ele consome. O imposto sobre consumo no Brasil é enorme, o que torna nosso sistema tributário regressivo, inclusive. Enfim, então, poxa, quando você sente no bolso, quando você tem exemplos dando certo, você convence as pessoas. Eu concordo com isso. Mas apesar de concordar, eu muitas vezes me vejo ainda surpreso e atarantado com algumas coisas que acontecem no Brasil. É recente uma declaração do Lula, o nosso eterno candidato da esquerda, ex-presidente, ex-presidiário também. Há uma declaração dele recente, eu ao menos só li hoje,
em que, aproveitando-se do aumento do preço dos combustíveis, que decorre de uma série de questões, ele diz assim: quando eu for eleito, eu devolverei a Petrobras para o povo brasileiro. O mesmo sujeito que se utilizou da empresa para causar um prejuízo bilionário a ela, para enriquecer os seus asseclas, para saquear a empresa, para fazer uma série de barbaridades que foram objeto das mais variadas ações criminais. Então, quer dizer, é incrível que um discurso desse, em 2022, ainda seja ouvido e ainda haja quem caia nisso. E sabemos que o populismo não se restringe só à esquerda, temos o populismo de direita também. Aí eu te perguntaria, Rodrigo, por que esse discurso fácil tem tanto apelo popular? Aí você me responderia, não, porque é um discurso fácil. Sim, mas por que as pessoas caem nessa? Né? Quando nós sabemos que Lula não vai devolver a Petrobras ao povo. Quando nós sabemos que a Petrobras era um antro de corrupção engendrado pelos próprios petistas. E que ela sofreu um saneamento depois que houve o impeachment de Dilma Rousseff. Aliás, vendida para nós como uma grande gerente, o que era uma mentira, e que levou o Brasil à pior das suas recessões. Por que o público ainda cai nesse tipo de mentira? Aqui eu usei o exemplo da esquerda, porque essa foi a frase que fez o meu dia se tornar pior hoje, mas poderíamos facilmente escolher outras do populismo à direita. Eu penso da seguinte forma, Ricardo, acho que existe aí um fator cultural de você sempre tentar terceirizar a resolução dos seus problemas. E isso vai ao encontro do que a gente falava antes, da tentativa de promoção das pessoas como seus próprios heróis, da tentativa de promoção das pessoas para resolverem seus próprios problemas. Hoje, se você tem uma festa no seu condomínio, no seu apartamento, na sua casa, você mora, ou ainda efetivamente num sobrado, a primeira reação do seu vizinho geralmente não vai ser ligar para você e falar: poxa, você tá fazendo barulho, por gentileza, você poderia dar uma diminuída? Tô tentando dormir, minha esposa tem trabalho amanhã. A primeira reação das pessoas geralmente vai ser ligar para a polícia. É mais fácil. Se o discurso é fácil, se a forma da solução do problema não te exige trabalho, não te exige pensar, não exige que você faça parte da solução, fica muito mais fácil você mais cômodo recair no populismo. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Aí você simplifica uma realidade que é extremamente complexa, uma vida que é extremamente difícil, você já tem lá todos os seus problemas para resolver na sua esfera pessoal, por vezes. É mais fácil acreditar nisso. Eu falei aqui do populismo de esquerda, mas vamos agora com um exemplo recente do populismo de direita. Talvez a questão seja polêmica para parte da nossa audiência, mas eu te perguntaria, Rodrigo, o Estado deve determinar o que a Netflix exige? Para ser mais específico, exibe. Para ser específico, o Estado deve determinar que o filme do Gentili seja retirado da plataforma da Netflix. Você acompanhou esse caso? Não acompanhei, Não Ricardo. acompanhou? Por favor, me elucide. Existe um filme que foi feito em 2017 pelo Fábio Porchat e pelo Danilo Gentili, cujo nome é Como Ser o Pior Aluno da Escola. Esse filme chegou a ser elogiado, dentre outros, pelo Marcos Feliciano, pastor, que disse assim: nossa, eu nunca ri tanto na vida, parabéns, Danilo Gentili. Mas à época, o Gentili era visto, em 2017, como um aliado de Bolsonaro, sabe Deus o porquê. Agora ele é visto como uma voz crítica. Então, um deputado estadual do Ceará, se não me engano, divulgou um vídeo com estardalhaço, dizendo que o filme era um incentivo à pedofilia. E, para tanto, invocou uma cena do Fábio Porchat, em que o Fábio Porchat pega dois alunos que cometeram algum mal feito, que eu não sei qual foi, porque não vi o filme, mas diz assim: olha, se vocês, e não foi essa a expressão que ele se utilizou, e como o nosso podcast atinge inclusive adolescentes, crianças e pré-adolescentes, eu serei comedido na expressão, mas se vocês me masturbarem, eu libero vocês. E por conta dessa cena, passou-se a dizer que o filme incentivava a pedofilia. Poxa. E por conta disso, houve determinação do governo brasileiro para que a Netflix retirasse da sua plataforma esse filme. O Estado tem que fazer isso? Se não, por que não? Mas eu lhe pergunto, Ricardo,
o governo, a União, o Poder Executivo determinou isso? Determinou. Houve um processo... Por meio do ministério que é responsável por essa decisão, sabe Deus qual foi. Não sei se é Ministério da Cultura, não sei se não sei qual, mas houve determinação. Houve determinação para que ele fosse retirado. Eu acho absolutamente surreal. Eu vejo isso com muita preocupação, porque se existia ali alguma espécie de crime a ser investigado, porque, veja, a pedofilia é crime, e a apologia a ela eu entendo também o seja, isso deveria passar por um processo, deveria passar por um contraditório. Isso deveria ter alguma demonstração efetiva de que... Ministério da Justiça determina que plataformas tirem filme de Gentili do ar. Eu vejo isso com muito maus olhos, porque a minha preocupação é a seguinte. Hoje é o Ministério da Justiça do Bolsonaro. E daí no ano que vem, Deus me livre, mas possível que aconteça, tenhamos o Ministério da Justiça do Lula e ele decide tirar do ar o mesmo documentário que falávamos há pouco do Brasil Paralelo, que era sobre arquitetura, sobre o argumento de que estava fazendo, nesse caso, uma apologia não à pedofilia, mas ao nazismo e fascismo. Então, para mim, é inconcebível que você não tenha tido um processo investigativo, que você não tenha tido uma decisão judicial, uma possibilidade de contraditório para os próprios Danilo Gentili ou para o Porchat, seja lá quem for que faça parte desse projeto, para aí finalmente, e caso se identifique já preliminarmente, digamos que fosse uma situação realmente uma aberração. Ao que me parece não foi, embora pareça que tem algum mau gosto aí, né? Tem, bastante mau gosto. Mas ainda assim, imagine que isso seja uma aberração e que efetivamente haja indícios de que isso aí foi algo incorreto e que tenha que ser retirado com urgência. Não compete ao Ministério de Justiça, compete ao juiz, ao imparcial, a pessoa que está lá para julgar justamente. Ou, se for o caso, ao árbitro, para a gente falar também de uma solução da iniciativa privada. Mas ainda... não a um burocrata do Ministério da Justiça. Lembrando que a Netflix tem uma classificação indicativa e o controle daquilo que os nossos filhos veem deve ficar na nossa mão e não nas mãos do governo. Muito bem. Aí a questão deve ser explorada ainda por um outro aspecto. Você retratar, ainda que a cena seja de mau gosto, ainda que ela não tenha graça, você retratar uma cena como essa absolutamente não significa incentivo à pedofilia, porque se assim fosse, nós poderíamos dizer que o filme do Rambo, quando Sylvester Stallone metralha as pessoas, é um incentivo ao homicídio. Quer dizer, é completamente ridículo que se chegue a esse ponto, né? Quando se nota que isso não é nada mais, nada menos que uma demonstração de populismo, agora aqui à direita, né? À direita. E lembrando que os populismos trabalham em conjunto. É tudo o que o próximo governo quer, seja ele um novo governo Bolsonaro, seja ele um novo governo Lula, espero que não, em nenhuma das circunstâncias, tudo o que ele quer é justamente pegar um ambiente propício a que esse tipo de proibição possa ser deflagrada sem gerar qualquer manifestação da sociedade. Porque com isso fica muito fácil dizer assim, olha, vamos agora, em nome da regulação da mídia e, obviamente... Lula já falou isso várias vezes. O Lula já falou várias vezes, né? Vamos, em nome da regulação da mídia, proibir que haja podcasts da maneira como havia, porque agora teremos em Brasília a Secretaria do Podcast para controlar a qualidade do conteúdo que você está consumindo. E isso sempre é visto como uma solução, quando não é, né? Quando é aberrante. E, na verdade, eu tenho bastante receio de que isso possa acontecer, porque se hoje existem vozes críticas, essas vozes críticas elas não estão nos meios de comunicação tradicionais, ou não majoritariamente em meios de comunicação tradicionais. Elas estão na internet, elas estão espontaneamente surgindo, como é o nosso caso aqui. Então, por isso me parece absolutamente aberrante que nós tenhamos essa hipótese canalha de censura. Primeiro, porque não se tratava, óbvia e evidentemente, de apologia à pedofilia. E, em segundo lugar, porque nós temos que privilegiar os mecanismos de controle que são espontâneos. Ou seja, eu digo ao meu filho que ele deve ver ou não. E ainda, como você falou, por fim, ainda que nada disso fosse verdade, caberia um pedido na justiça para que um juízo determinasse a exclusão, jamais o Ministério da Justiça numa canetada, né, violando a propriedade privada da Netflix e violando o interesse dos ouvintes, do público, em assistirem esse filme. E lembrando que a liberdade de expressão existe precisamente
para acomodar o mau gosto. Existe precisamente para acomodar aquilo que não queremos ouvir. Porque para ouvir o bom senso não é necessária a liberdade de expressão. Então poderia haver uma crítica, né? Poderia haver uma crítica, sim, ao conteúdo do filme, dizendo que é uma cena de mau gosto, ou sem graça, ou enfim. Agora, retratar como pedofilia, ou estímulo à pedofilia, e determinar que seja excluída, isso ultrapassa o limite do razoável. É assustador, na verdade. É tão assustador quanto outras situações que a gente enxerga de autoritarismo, não somente no executivo, como esse exemplo que você trouxe, mas também no próprio judiciário, né? Então, eu queria reforçar isso, se não deixei claro a hora que eu não expus essa ideia, a hora que eu falei, que ainda que fosse o judiciário, eu veria com muitos maus olhos. Sim. Mas se fosse para ter algum tipo de censura nesse aspecto, depois de reconhecido o crime, caso ele tenha existido naquele local, que seja o judiciário. E não um burocrata do Ministério da Justiça. Mas mesmo por judiciário não é certo, claro, que ele venha a restringir a liberdade porque entende seja o que for que entender. Exatamente. O problema é que quando nós damos margem a isso, nós criamos uma bola de neve, né? E não sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Né? Começa com a censura ao filme do Gentili e termina eventualmente com a criação do Ministério talvez até exista hoje, Ministério das Comunicações, com a Secretaria de Podcasts, né? Inviabilizando aqui o trabalho do Atlas primeiros Podcast. Eu espero que não. Eu espero que não também, mas é possível. E a gente tem que ficar muito atento. É um cenário possível, infelizmente. E o engraçado, né, é que às vezes quando a gente pensa nesses cenários extremos, você fala assim, bom, isso não é possível hoje, acho que jamais aconteceria. Aí você falou, então tá bom, então olha para a Ucrânia agora e veja como os cenários extremos eles são factíveis e são possíveis de acontecer num piscar de olhos. Né? Quem diria que um país de quase 200 milhões de habitantes ia invadir outro de 40 milhões em pleno 2022? Em proporções de população, é quase o Brasil invadir a Argentina. Quem diria que isso é possível, né? Veja só o quão longe pode ir um estado sem as suas devidas restrições. Por isso sem pesos e contrapesos, né? O mal que um autocrata pode causar. E aquela máxima, ela é extremamente verdadeira, né? Que o preço da liberdade é eterna constância. E vigilância, né? Eterna vigilância, perdão. Por quê? Porque, cara, você não sabe, os burocratas e os políticos, eles estão sempre maquinando alguma coisa ali em que as coisas podem acontecer numa velocidade extremamente rápida. Por exemplo, nesse cenário, se entra em 2022 um cara que quer regulamentar a mídia, quais seriam os próximos passos para isso? E veja o apoio popular que ele teria, porque ele invocaria justamente essas hipóteses. Mas há filmes aqui que o nosso público não pode assistir e tal. É ainda mais vil que o deputado que fez essa denúncia era antes um influencer e os vídeos dele eram verdadeiramente escatológicos. Né? E foi feita uma coletânea indicando isso. Então, quer dizer, você tem ali o que se poderia chamar de uma hipocrisia, né? Muito clara, muito simples, muito óbvia. Mas eu queria explorar uma outra questão, Rodrigo, antes de falarmos do IFL, instituto do qual eu sei que você é um dos diretores, e a propósito, eu sei porque eu sou presidente, participo do IFL, e o Marra também é um diretor. Eu queria te perguntar o que, na tua opinião, leva que em 2022, com a quantidade de informações de que nós dispomos, ainda haja questões tão óbvias, tão claras, em que existe uma dubiedade moral. Vou tornar clara a pergunta para você entender o que eu quero dizer. Por que há brasileiros apoiando a Rússia na invasão da Ucrânia? Essa é uma questão que moralmente é muito singela. Quer dizer, você apoiar a Rússia é algo assim inacreditável, né? É algo que não encontra uma justificativa racional. E, no entanto, há aqueles que manifestam adesão a essa invasão absolutamente criminosa. Por que será que, tendo tanta informação, há pessoas que ainda se manifestam dessa maneira? Eu acho que isso reflete um pouco, com perdão do jargão que está sobreutilizado, um pouco da polarização. E que na medida que um dos líderes defende uma posição, os seus seguidores imediatamente se identificam com ela e tentam defendê-la como se estivessem defendendo o líder que a propôs no primeiro momento. Então, ao Bolsonaro afirmar que
existiria dúvidas, que existiria motivo para receber com ceticismo a notícia de que a Ucrânia estaria sendo invadida, que essa invasão seria potencialmente, inclusive injusta, seria justa pelo motivo de que a Rússia estaria sofrendo ameaças de que a Ucrânia entrasse na OTAN. Independentemente da veracidade ou não dessas informações, tudo que surge de adicional, ainda que seja evidentemente falso, serve como suporte para defender aquela pessoa, para defender aquela ideia, aquele herói que ele encara ser a solução para os seus problemas. Então, muita gente que racionalmente, quando analisa as circunstâncias, falaria que, claro, poxa, isso aqui é um absurdo, como é que você pode invadir um outro país? Tem lá um território soberano, tem o seu povo, os seus costumes, tem as suas regras, e outro país vem e derruba isso a tiros e bombas e tanques, enfim. Isso evidentemente é algo negativo. Mas aí a pessoa começa a justamente, imaginando o potencial efeito de criticar ao presidente, por exemplo, e imaginar que com o retorno, que com a crítica do presidente, ele vai estar ajudando a entrar um Lula, ele inconscientemente, talvez, para e fala, não, eu acho que eu vou defender o presidente. A realidade está meio contra ele, mas, poxa, me causa tanto desconforto, me causa tanto sofrimento imaginar o nosso país caindo na mão de volta, e gente que roubou o nosso país em bilhões de reais, bilhões de dólares, inclusive, que vale mais a pena eu abafar esse sentimento ruim, esse senso crítico que eu tinha, para defender aquela pessoa que eu vejo como salvação do nosso país. O que é terrível, porque é um messianismo, e o messianismo deve ser combatido, seja ele um messianismo de esquerda, seja ele um messianismo de direita. Concordo plenamente. E essa discussão, ela me toca particularmente porque a minha esposa é descendente de ucranianos, a avó dela, já no céu, também era puramente ucraniana, ela usava expressões na minha casa, eu escuto ainda expressões ucranianas de coisas do dia a dia que provém desta ascendência da minha esposa. Tenho grandes amigos que também têm ascendência ucraniana e me causa um particular sentimento ruim ouvir coisas de colegas, amigos e conhecidos, tal como que, na verdade, a Rússia estaria invadindo a Ucrânia para levar mantimentos humanitários para ajudar os ucranianos que estariam sofrendo de fome. E, entre outras, existem versões aí deste conflito que tramitam, que transitam para tudo quanto é lado, que são absolutamente surreais, que, assim, qualquer pessoa com um mínimo de capacidade intelectual, com 10 segundos de análise, perceberia que aquilo, evidentemente, é falso. Que tipo de país invade o outro para levar mantimento humanitário? O mesmo exército que, aliás, está sofrendo com problemas de mantimentos, né? Que eles estão, inclusive, por vezes, roubando lojas. Roubando lojas porque largando equipamentos. Não tem comida. Pois então, e são essas as pessoas que estariam levando ajuda humanitária. A ajuda humanitária, pelo amor de Deus. Perceba a declaração do nosso presidente, né? Após ter visitado Putin, primeiro divulgou-se que não haveria mais guerra, né, dentro daquela estratégia. Vamos divulgar isso. Se não houver mesmo guerra, vamos dizer que Bolsonaro trouxe a paz. Verdade. O que é algo especialmente... É uma piada de mau gosto. Eu tinha até esquecido dessa. E se por acaso houver guerra, vamos dizer, não, mas era uma brincadeira, claro. Ninguém em nenhum momento imaginou alguma coisa assim. Fora o timing do presidente em viajar para a Rússia e fazer uma visita oficial às vésperas de uma invasão que todos sabiam que iria acontecer, porque havia uma concentração enorme de tropas e blindados na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Agora, é curioso que nós temos aqui, como você falou, um verdadeiro cardápio de desinformação. Né? Por um lado, uma das táticas é a seguinte, dizer assim, mas e os Estados Unidos não destruíram vários países também, como se um erro justificasse o outro, né? Começa por aí. Da mesma maneira como quando surgiram os escândalos do Mensalão e do Petrolão e os petistas começaram a ser presos, os petistas perguntavam, e o Eduardo Cunha, e fulano de tal, e Beltrano, até que ficaram sem desculpas porque realmente foi ampla, né, a gama de prisões nos mais variados partidos.
Então, primeiro se desinforma por meio disso, por meio dessa pergunta. Depois se diz, como disse o nosso presidente, infelizmente, para grande lástima dos brasileiros, que seria uma operação especial restrita ao leste, né, ao Donbás, Donetsk, aquelas áreas que seriam de maioria russa, o que já seria incorreto também. Claro. Né? E por fim, se diz da maneira mais torpe, mais vil, que seria uma expedição de desnazificação, ajuda humanitária e pleiteada pelos próprios ucranianos. É um negócio realmente que não encontra paralelo, salvo talvez com a invasão que outro tirano promoveu em 39. Em 39. Então o Atlas Podcast orgulhosamente diz: glória à Ucrânia, Slava Ukraine. Somos todos aqui favoráveis à Ucrânia. É uma questão moral muito singela. Não é possível que se tenha dúvida, seja pelo argumento que for, sobre isso. E só para terminar, mais um sofisma. A OTAN é que teria provocado, né? Como assim a OTAN provocado? Ninguém cogitou em invadir a Rússia, ninguém cogitou em apontar mísseis para a Rússia, ninguém cogitou em declarar guerra para a Rússia. O que a Rússia pretende fazer é aquilo que fez ao anexar a Crimeia, ao dominar a Geórgia, ao transformar a Bielorrússia num estado fantoche. Então, quer dizer, é simplesmente ridículo admitir esse tipo de suposição. Os esquerdistas o fazem pelo seu anti-americanismo. Os radicais de direita o fazem por conta da tergiversação, da hesitação de Bolsonaro, que teve a infelicidade de visitar aquele tirano do Kremlin uma semana ou duas antes da decretação da guerra. Péssima escolha, né? E o que mais me incomoda é que existiria um argumento mais ou menos defensável de que o Brasil, mantendo-se neutro, ele acabaria não caindo de um dos lados numa eventual terceira guerra mundial, de neutralidade nesse aspecto. E mesmo esse argumento, ele acaba não sendo muito divulgado. Eles preferem divulgar a fake news. A fake news, a desinformação. Porque seria uma defesa muito fraca, né? Seria uma defesa de alguém que tem um caráter fraco, que não combina muito com o perfil que o nosso presidente quer passar de ser de uma pessoa que vai à luta, que defende os seus ideais, defende seus princípios. Então é particularmente triste ver pessoas que em outros cenários defenderiam seus princípios a todo custo, mas quando tem uma posição de um líder, de um presidente, ele simplesmente abandona tudo aquilo que acredita para defender um projeto político, um projeto de poder. Parece que aquela frase que era um chavão das manifestações de 2013, 14, 15, 16, não tenho político de estimação, deixou de ser usada. Parece que as pessoas passaram a adotar um político de estimação. Mas essa é também uma característica pessoal, não sei se dizer só do brasileiro, mas nós não conseguimos admitir que às vezes uma pessoa que acreditamos, ou até nós mesmos, erramos, né? E eu acho isso um aspecto extremamente particular, assim, porque você não admite às vezes que o teu time erre ou cometa algum erro, a gente não admite que aquele político em que você depositou o teu voto, e às vezes nem acreditando muito, mas a partir do momento que você depositou a sua confiança, a partir dali ele tem que estar certo 100%. 100%. E isso não ocorre em nenhuma esfera das nossas vidas, não ocorre na sua vida pessoal, no seu casamento. Cara, você nunca está 100% certo. E me deixa particularmente intrigado o porquê nós não conseguimos entender que às vezes, cara, haverão erros que devem ser criticados de forma racional, de forma clara e lúcida, porque com a lucidez nós conseguimos causar a evolução dos debates e também, nesse caso, da esfera pública e do próprio governo, né? Se você olha e fala, puta, cara, realmente, acho que poderia ter sido afinado aqui, acolá, vamos ter um senso crítico um pouco maior, porque senão você começa a toque de caixa fazer o que bem entender com uma massa de suporte gigantesca, né? Exatamente, eu concordo com isso. Eu tenho uma proposta para vocês, temos mais uns minutinhos aí antes de eu ter que me deslocar para mais algumas aulas para dar. E eu me lembrei de uma pergunta que o Marra fez, se vocês me permitirem mudar de assunto, sobre a questão da tecnologia e sobre a preocupação de uma desocupação, de desemprego da população em razão de uma inteligência artificial. E eu lembro que eu e você já discutimos várias vezes Já conversamos sobre isso e me veio à memória aqui de volta. Eu fiquei triste que eu acabei, acho que, respondendo... complementando a minha resposta da outra pergunta e deixamos essa passar. Então, eu queria apresentar para vocês uma visão um pouco diferente. Eu vejo hoje casas, vejo pessoas, às vezes até de pessoas próximas, que têm dificuldades e têm tarefas a serem desempenhadas das mais simples, desde uma pintura de uma parede até às vezes a construção
de um muro de tijolo, às vezes de correção de um móvel que está estragado. E o que eu quero dizer com isso? Veja quanta coisa, pensa no dia a dia de vocês, que vocês poderiam estar trabalhando para estar melhorando a sua qualidade de vida. E pense quantas dessas questões são facilmente executáveis por uma máquina. São facilmente executáveis por um processo ainda que seja de inteligência artificial. Imagine a complexidade, por exemplo, de montar um pequeno robô, para usar a expressão lá do Jordan Peterson de Clean Your Room, que ajude você a dobrar as suas camisetas e colocar elas de uma forma que melhor lhe agrade para que no dia seguinte você possa pegar essas camisetas de volta. E ainda que não seja você fazendo isso, digamos que você seja uma pessoa super atarefada, que você tenha muito dinheiro a ganhar, que teu custo de oportunidade seja muito alto. Vai valer a pena você contratar alguém para realizar esse trabalho. Ou seja, existe demanda por mão de obra. Então eu acho que independentemente do quanto tenhamos de avanço na inteligência artificial, existe uma demanda por mão de obra tão grande em atividades tão simples aqui no nosso país, que talvez não existam na Europa, e embora eu acho que até lá elas existem, ainda que lá tenha um avanço tecnológico mais alto, que tenha uma implementação dessas tecnologias já num cenário mais avançado, e eu acho que ainda assim são inúmeras as tarefas que têm que ser desempenhadas para melhorar o nosso bem-estar social. E essas tarefas podem ser desempenhadas por cada uma dessas pessoas que estão sendo retiradas dos seus cargos em razão de algum tipo de avanço tecnológico. E digo mais, eu acho que a história está ao lado da ideia de que sempre terá trabalho para as pessoas. Eu acho que desde da Inglaterra, lá no século XVIII, que tinha o movimento ludista, que achava que as máquinas iam acabar com o trabalho dos indivíduos. E quebravam as máquinas. Vamos bater em máquina, não dar soco em máquina. E desde então existia esse argumento de que as pessoas perderiam. Poxa, como é que a gente vai competir com um maldito de um trator que move lá o que eu faria em 1 ano de trabalho em 1 dia? Horas, eu vou arrumar o trator. O que eu acho assim só, e daí talvez seja a minha preocupação, é que, e eu sou um entusiasta também, seja de criptomoedas, tecnologia, NFTs, quem me conhece sabe, é que a tese do Kai-Fu Lee, daí para as pessoas entenderem também, ele foi um presidente da Google China. Ele é um investidor ali em startups de tecnologia, principalmente em biotech e inteligência artificial. Mas trazendo agora para o contexto da minha preocupação, é porque nós já vemos muita regulação e muita intervenção estatal com relação a várias coisas. E às vezes eu fico preocupado que o Estado possa utilizar isso como subterfúgio, no sentido de que, e daí já temos discussões nesse sentido do subsídio universal, que todas as pessoas vão acabar tendo em sua maioria seus empregos desestruturados e por isso o Estado precisaria de alguma forma dar um subsídio para a maioria das pessoas e etc. E a minha preocupação ela está nesse sentido. Ela está no sentido de que a tecnologia ela é exponencial agora no nosso tempo e seja Web 3.0 ou qualquer outra coisa que a gente possa falar, metaverso, etc. E quais os desdobramentos disso dentro do Estado brasileiro, principalmente porque nós não temos tantas pessoas técnicas nessa questão de tecnologia. Os impactos que venham a ter serão impactos gigantescos. E como que o nosso Estado vai reagir a isso? Porque nós temos poucos políticos e pessoas públicas lúcidas o suficiente para entender essa dinâmica e não querer que o Estado venha colocar a mão nisso e se expandir mais um dos seus tentáculos em outras searas, entendeu? O meu ponto era nesse quesito. Legal, é uma preocupação bem válida, porque essa provavelmente vai acontecer no futuro próximo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a resposta é relativamente simples. É justamente de convencer as pessoas de que a mudança não é algo necessariamente ruim. Pelo contrário, a mudança vem para tornar os processos mais produtivos, para você conseguir entregar uma mesma quantia de comida no teu prato, de roupas no teu armário e de teto sobre tua casa, com uma menor quantia de esforço. E a inteligência artificial, em geral, vai ajudar você a fazer isso. Ou a fazer isso, ou de vez em quando ajudar você a ter um entretenimento melhor na tua casa. Talvez não ajude tanto. Claro, a inteligência artificial pode ajudar no processo produtivo, por exemplo, ou a encontrar uma semente geneticamente modificada que seja ainda melhor.
Mas veja, alguém vai ter que plantar essa semente. Daí você vai usar o trator. E veja, o trator já tirou o trabalho de outras pessoas, mas enfim, você vai precisar. Você não precisa mais arar a tua terra com uma foice, não precisa mais efetivamente mover a terra com a força dos seus braços. Você pode destinar teu tempo justamente assistindo o Netflix, pode ajudar teu tempo arrumando a tua casa, quem sabe? O caso das criptomoedas, né, que é amplamente discutido e que agora no conflito da Ucrânia está sendo amplamente utilizado para que possa, chegar quesitos financeiros lá e etc. Não devemos imitar os ludistas, então, Rodrigo? Nada de quebrar computadores. Nada de quebrar computadores. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que isso vai acarretar em mais prejuízo do que benefícios. Na economia, a gente tem a distinção dos 3 fatores de produção, né? Os fatores clássicos de produção. São o trabalho, o capital e os recursos naturais. E o capital, que, no meu entender, eu defino o capital como tudo aquilo que é utilizado para se aumentar a produtividade dos outros fatores de produção, no meu entender, ele é sempre bem-vindo, justamente porque ele está aumentando a produtividade. Aí pode ter outros problemas. Por exemplo, esse aumento de produtividade pode se dar com algumas pessoas em específico, com alguns empresários em específico, que isso vai causar um aumento ainda maior de riqueza, uma concentração ainda maior de riqueza na mão de quem desenvolva melhor das inteligências artificiais. Ao mesmo tempo que você pode argumentar isso, você pode ver o lado positivo de que tem uma empresa que está prestando um serviço excepcional, muito mais barato do que você precisaria pagar antes, ou seja, que vai exigir muito menos esforço para você conseguir o mesmo resultado que você teria antes, e com esse recurso adicional que vai lhe sobrar, inclusive do tempo que pode lhe sobrar, você pode destinar para outros afazeres. Então, ao meu ver, o que me preocupa é tanto a potencial resposta do Estado em tentar, de forma populista, justamente proteger as pessoas, sem protegê-las, na verdade, porque na medida que você protege uma pessoa que foi deslocada de um trabalho em razão de fatores tecnológicos, você está retirando, para voltar lá no nosso assunto inicial, incentivos para que essa pessoa encontre novas atividades, novas maneiras de sustentar, de ser o seu próprio herói, para continuar usando a terminologia que eu estava apresentando anteriormente. Então, é claro, a gente pode ter aí um contexto que eu acho improvável de uma demissão em massa de pessoas. Eu acho que isso é muito improvável. Que tenhamos aí um aumento da nossa taxa de desocupação aqui no Brasil de 11% ou 12% que está agora, eu me esqueci dos dados mais recentes, e passe para ser de 18% em razão da inteligência artificial. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que isso vai ser um processo muito mais lento, muito mais progressivo, como foi, por exemplo, a própria informatização. A quantia de computadores nas casas acabou demitindo muita datilógrafo, que agora, hoje, talvez esteja também trabalhando na frente do computador, mas não mais somente com a datilografia. Por exemplo, a gente tem pessoas que trabalhavam no campo, e minha própria família, por exemplo, veio do campo, e com a concentração de riqueza na mão de alguns produtores rurais que tinham melhores capacidades de produção, fizeram com que a minha família se deslocasse para as cidades, e meu avô acabou estudando, se tornou juiz lá em Santa Catarina, aqui em Curitiba, e com isso possibilitou todo um novo horizonte, toda uma nova especialização. Minha mãe se tornou médica, por exemplo. Talvez, se não fosse o avanço tecnológico que possibilitou que o empresário, há 100 anos atrás, comprasse o trator, 100 anos não, vai um pouco menos que isso, 70 anos atrás, comprasse um trator que acabou tirando dos negócios a minha família, a minha mãe nunca teria se tornado uma médica. Talvez estivesse lá trabalhando na terra até hoje, morrida aos 30 anos, porque estava numa situação sem saneamento básico e sem acesso à informação. E da mesma forma, eu acho que é possível que isso aconteça de volta. É claro que no curto prazo, é claro que no momento que você é demitido, eu não ia adorar a ideia de que eu chegasse na minha empresa hoje e... vamos falar da faculdade, então, porque na empresa eu sou sócio, não faz muito sentido. Mas digamos que eu chegasse na faculdade hoje e a minha coordenadora de curso falasse: olha, Rodrigo, eu encontrei aqui essa inteligência artificial do Google, que eu joguei todos os dados sobre a história do pensamento econômico e ele preparou aqui um curso narrado pela voz do próprio Google com as passagens que estatisticamente se demonstram mais verossímeis e relacionadas com o conteúdo da matéria, de tal forma que eu não preciso mais do teu trabalho. Eu ia falar: poxa,
que pena. Perdi meu trabalho, vai certamente prejudicar meu pagamento das minhas contas, mas eu vou ter que achar alguma coisa para fazer. E felizmente eu posso achar, claro, tem gente que não pode, que tá passando fome, que tá, caso isso acontecesse, não teria outra opção rapidamente para resolver os seus problemas. Mas veja, aí não é papel necessariamente do Estado garantir essa pessoa um subterfúgio. Quem sabe teríamos que ter justamente associações, a mesma empresa que está causando essas disrupções tecnológicas. Criar outras oportunidades. Por que não criar oportunidades para essas pessoas, trazer essas pessoas de volta para o mercado de trabalho? E veja como isso torna todo mundo mais rico. Porque agora, eu que não estou mais trabalhando ali na FAI, que está aqui atrás, inclusive, na nossa tela de fundo. Se eu não estou mais trabalhando lá e tem o aluno, inclusive, aprendendo de uma forma melhor do que eu poderia ensinar, difícil, mas vai que acontecesse. Significa que agora eu não vou estar gastando meu tempo dando aula e vou estar, sei lá, construindo uma casa e vendendo essa casa. Portanto, estou aumentando a economia, estou deixando todo mundo mais rico. Ou seja, utilizando os teus talentos naquilo em que eles são mais valorizados. Perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu queria te ouvir para nós, antes de encerrarmos aqui, sobre o Instituto de Formação de Líderes. Mas não basta só perguntar para que não seja só uma divulgação do IFL, é só um jabá. Você participa de uma série ou já participou de uma série, como falou, do Geld, do PDU na faculdade. Sentimos então um aumento de instrumentos, vamos dizer assim, de associações liberais no Brasil? Isso realmente está acontecendo? É uma ilusão de ótica decorrente da nossa bolha? Não, certamente não é uma ilusão de ótica. A gente vê este crescimento do movimento liberal e o que é melhor, este movimento liberal, libertário, às vezes até conservador, quando no bom sentido, ele está cada vez mais profissional, está cada vez com resultados mais sérios, está com uma preocupação cada vez maior de apresentar os seus resultados à sociedade. E o IFL é um exemplo disso. Se no Geld tínhamos lá um espaço para debater ideias, para ler um livro de vez em quando, conversar sobre ele, debater notícias, fazer eventos, pelo IFL a gente tem todo um ciclo de formação previamente definido. Temos toda uma estrutura de organização da efetiva formação de quem faz parte desse projeto que pretende criar líderes com ideias parecidas com essa que defendemos agora. Então não é uma ilusão de ótica, há um progresso, mas temos que ter eterna vigilância, porque é muito fácil para instituições degenerarem quando não tem quem cuide delas de uma forma adequada. Então, se você escuta ao nosso podcast de hoje, ao convite que recebi aqui dos nossos colegas, do André e do Ricardo, participe de uma iniciativa próxima a você. Se você não se considera liberal, se você não se considera uma pessoa que defende o mercado, a existência de empresas, ainda assim, participe de uma iniciativa, portanto, do seu bairro. Ajude a pessoa, o teu vizinho que você sabe que tem uma dificuldade. Ajude aquele teu familiar que você não conversa há 6 meses. Ajude alguém a construir a sua casa, enfim, ajude um projeto de educação, de saúde, o que for. Porque é somente assim que a gente vai conseguir progredir como país, vai progredir como nação. Sendo o seu próprio herói e o herói daquelas pessoas que estão ao redor da gente. Então, naturalmente, o que eu mais desejo é que participem do IFL, do Instituto de Formação de Líderes, de Curitiba particularmente, mas se não estiver em Curitiba, em algum dos outros IFLs que existem ao redor de todo o Brasil, porque é por meio de organizações e associações como esta que a gente vai preparar pessoas que estarão dispostas, prontas, para promover esse futuro melhor para todos nós. E o incrível, só desculpa, Ricardo, mas eu ia trazer para o plano prático, né? Que é o incrível o resultado que isso dá, porque o Atlas, querendo ou não, nasceu do nosso relacionamento dentro do IFL, verdade, né? Porque nós já nos conhecíamos, éramos amigos, mas foi a proximidade através da trilha de formação, dos debates, das discussões e dos encontros semanais
que nós nos tornamos mais próximos e ali, num almoço, floresceu a ideia de divulgar as nossas ideias através disso. Então, o IFL, para mim, é um instituto extremamente especial no âmbito pessoal, porque eu pude já colher grandes frutos e conhecer grandes pessoas através disso. Então, quando nós incentivamos, não é por um jabá próprio e querer vender o nosso próprio peixe, mas é porque é algo de fato que vai trazer mudanças e resultados na sua vida. E o IFL é espalhado pelo Brasil inteiro, né? Então tem várias capitais, várias cidades. Coloque no Google, no Instagram, você certamente vai achar um IFL próximo de você, ou outros institutos também, que eu tenho certeza que vão modificar desde ali os seus negócios, a sua vida também e a sua formação intelectual. É isso. Participe do IFL e continue nos acompanhando no Atlas Podcast. E eu gostaria também de agradecer ao Rodrigo, né, por ter tirado um tempo na sua agenda extremamente corrida aí e ter feito uma presença excepcional aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um enorme prazer. Gratíssimo pela participação. Sou eu quem agradeço. Fico muito feliz pelo convite e fico à disposição para ajudá-los com o que precisarem aqui no podcast. E até logo. Haverá outras oportunidades. Pessoal, se você gostou do nosso episódio, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você tem dúvida a respeito dos livros que comentamos, do próprio IFL ou de outros institutos, mande um direct no nosso Instagram, um e-mail que tem aqui no próprio podcast e nos vemos nos próximos episódios. Até mais. Até mais. Até mais.